Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui da Rio Podcast. Eu sou o Natan de Moraes, estou aqui com meu amigo Sérgio Henrique. Olá, galera, boa noite! Vamos começar hoje mais um episódio do Rio Podcast, aqui, direto do interior do Paraná, pro Brasil e pro mundo. Prazer estar aqui com vocês novamente. Quero agradecer todos os nossos telespectadores, as pessoas que nos seguem, nos curtem. Quero pedir para você também não deixar de se inscrever no nosso canal, colocar aquele sininho, nos seguir nas redes sociais, deixar o feedback, elogios, críticas são bem-vindos. A gente é humilde para reconhecer. Procuramos fazer aquele conteúdo interativo, informativo e eternizar bons momentos e fortalecer a nossa parceria até para vocês conhecerem um pouquinho dos profissionais aqui da nossa região. Natan de Moraes, produtor, diretor, patrão aqui da Rio Podcast, também vai dar aquele recado para apresentar o nosso convidado, que vai ter hoje muito conteúdo informativo, jurídico e também por trás do jurídico um ser humano que a gente precisa conhecer aqui hoje, vizinho da cidade aqui de Pinhalão. E já tô te dando umas dicas pra vocês. É isso aí, Natan? É isso aí, galera. Eu gostaria de avisar que se você tiver interesse em patrocinar a Rio Podcast aqui, essa TV aqui está disponível para vocês. É só você entrar em contato. O meu contato vai estar aqui na descrição. A gente pode colocar sua logomarca aqui nessa câmera aqui, ó. A gente pode colocar a sua marca aqui nessa TV. Então, e a gente pode bolar aqui alguns anúncios aí pra você. Lembrando Beleza? que esse conteúdo ele vai ser visibilidade pra eterna, né? Vai estar sempre no ar. A questão também da seriedade do nosso trabalho. A gente não tá aqui de brincadeira, apesar que entre os assuntos mais interativos, mais comédia, algumas coisas. Mais cômicos, né? Mais cômicos, mas a gente tá aqui com seriedade no nosso trabalho, na humildade e sempre agradecendo a Deus pelas oportunidades. Então você que quer oferecer o teu trabalho, ser visto, a Rio Podcast, a Rio Studios Reels, você pode vir aqui também na TV para dar aquele apoio pro nosso trabalho. E o Natan vai fazer aquela apresentação inicial do nosso convidado de honra. Vou apresentar aqui para vocês nada mais, nada menos que ele, o grande Jefferson. Seja bem-vindo, Jefferson. Obrigado. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e agradecer também ao pessoal que sugeriu meu nome lá na caixinha do Instagram lá. Então, obrigado e tô aqui hoje para trazer um pouco de conteúdo aí. É um prazer ter você aqui, Jefferson. Carinhosamente chamando de Jefferson, mas eu gostaria de acrescentar mais um termo aí que você não... Dr. Jefferson, mas não vamos chamar de Dr. Jefferson porque você é um cara humilde, chegou na humildade aqui, né, com conhecimento, com bagagem, com prestatividade, com carinho, deixou o seu lar para vir aqui hoje oferecer esse conteúdo para nós, essa bagagem. E o pessoal que está nos assistindo vai ter a oportunidade também, além de conhecer o Jefferson, ser humano, de saber alguns assuntos interessantes que a sociedade, Jefferson, precisa saber. Então, de coração, quero agradecer fortemente você estar aqui com a gente hoje. É isso aí. E, Jefferson, gostaria de perguntar aqui sobre você, Olha lá, seu telefone. Gostaria de perguntar aqui sobre você, sobre sua história, sua trajetória. Direito que decisão que você tomou, assim, pra seguir a carreira? Caraca, o direito, ele nunca foi primeira opção, hein? Nunca foi primeira opção. Meu sonho era ser astronauta. Acho que o sonho de toda criança era ser astronauta. Uau. Eu tinha o sonho de ser astronauta. E por volta ali dos 13, 14 anos, esse sonho de ser astronauta foi embora. Porque eu vi que era muito difícil. O fato de ser um pouco gordinho, não entrava no macacão de astronauta. Então, percebi que não ia dar. Mas, a partir dos 12, 13 anos, veio a vontade de ir para a área jurídica. Inclusive, eu comecei a escrever com 6 anos, né? Os primeiros livros que eu tenho escrito são de 6 anos. Uau! Caramba! E eu me lembro de uma vez, madrugada mesmo, perder o sono ali por volta dos 11, 12 anos e pegar um caderno e um lápis e rascunhar minha primeira peça de teatro. Foi a primeira e única peça de teatro que eu rascunhei ali por Sério, volta dos cara? 11, 12 anos. Uma peça de teatro com 11 anos, cara. E foi na madrugada, e essa peça de teatro era sobre um julgamento, coisa do tipo. Então, ali que eu vi que talvez poderia ser alguma coisa, mas o primeiro sonho não era ser advogado, nem algo do tipo. Sabe o que eu imagino que seja isso aí? Porque isso não é normal, cara. Isso aí é uma inspiração divina, é uma coisa além. Sabe assim, é uma coisa que Deus tocou no teu coração em algum momento para você atuar, né? De repente você deve ter um propósito muito grande nesse meio jurídico. Defender uma missão, uma causa. Até a gente sempre gosta de perguntar se o direito para você hoje, lógico, é amor ou dinheiro, a gente sabe que tudo tem correlação, mas
Para você, assim, hoje o direito está sendo... Em que visão que você está tendo? Qual que é a tua missão no direito? A minha missão no direito, acho que desde quando eu entrei na faculdade, não com a pretensão de ser advogado. Eu entrei na faculdade por acaso, na faculdade de Direito. Porque depois que aconteceu tudo isso, eu morava em São José do Boa Vista, e aí depois eu fui embora para Pinhalão, e lá em Pinhalão eu me envolvi mais com projetos literários, comecei a escrever mais, acabei sendo colunista de um jornal da região durante um tempo. Eu tinha talvez, acho que meus 15, 16 anos, escrevi algumas colunas para o jornal. Que legal. E depois eu consegui ganhar várias bolsas de estudo. Só que pelo fato de ser de uma família humilde, não consegui estar me deslocando para esses lugares, né? Por exemplo, cheguei a conseguir bolsa na Argentina para estudar medicina. Uau! Caramba. Mas pela questão de dinheiro eu não consegui ir. E o que aconteceu então? Acabei ganhando uma bolsa de direito aqui na FIAT, em Baiti, e entrei no curso. Só fui me interessar de fato pelo curso depois que eu voltei, porque eu fiquei 2 anos estudando, parei por problemas financeiros, e depois desse ano eu voltei para a faculdade. E quando eu volto para a faculdade, eu vejo que o direito era o lugar que eu deveria estar. E hoje o direito tem as questões de dinheiro, é claro, porque é o direito que vai pagar as contas, mas hoje eu acho que eu preciso estar no direito porque tem algo dentro de mim que diz que eu preciso estar ali para ajudar as pessoas, né? Então o que me motiva é isso, esse desejo de estar ajudando, né? Tentar ajudar. É claro que a gente não sabe tudo, mas principalmente tentar ajudar as pessoas no que elas precisam. Fala um pouquinho para nós, o pessoal que está nos assistindo, sobre as tuas especialidades que estão em desenvolvimento e o ramo que você pretende atuar. Então, dentro do direito aí eu tô terminando, né? Na verdade já terminei a pós-graduação em Direito do Agronegócio, né? Tô só esperando agora vir o certificado de especialista. Também comecei a me especializar em Direito Tributário, que são 2 áreas que caminham juntas aí. Tenho mais alguns cursos na área ambiental, né? Porque eu acho que é importante estar especializado em Direito do Agronegócio, mas também estar com essa parte sustentável, essa parte ambiental também bastante alinhada. E aí eu tenho algumas pesquisas por fora, assim, que acabam não sendo uma área de especialidade, mas são áreas que eu tenho um conhecimento, né? Direito antidiscriminatório, o direito espacial e por aí vai. Nossa, a gente vai ter muitos assuntos então pra gente conversar, Nathan? Sim. E desculpa eu interrompi você lá logo no começo. Não. Porque eu vi o teu celular tocando ali, eu falei, deixa eu disfarçar que cortei. Não tem problema. Deixa eu fazer uma pergunta. Esse direito tributário seria sobre todo o tributo, todo o imposto que você compra? Vamos pensar, qualquer coisa que você comprar, você recebe um tributo, certo? Tipo, comprei uma coisa no AliExpress. Se eu for taxado, é um tributo, isso? Isso, tem um tributo. Você trabalha com tudo isso ou mais relacionado ao agronegócio? Tipo, sementes e implementos? Não, a pergunta é muito interessante, porque o direito tributário ele é extremamente amplo. É muito amplo. Então, no momento, nós lidamos com o direito tributário a todo momento. A todo momento. A gente acorda e deita respirando direito tributário, né? Faz uma compra aí, né, nos sites do AliExpress, Shopee, né? Você vai pagar tributo. Vai no mercado, você paga ali tributo também. Então, e dentro do agronegócio, nós também temos uma tributação enorme, né? Principalmente tributação relacionada à importação, né? De sementes, coisas do tipo. A gente está vendo aí o agronegócio sofrendo bastante por questão da guerra. Ucrânia, né? Ucrânia e Rússia. Ficou bem atrelado ali. A Ucrânia e Rússia, felizmente ou infelizmente para nós, fornecem muitas sementes, fertilizantes para cá, e isso acaba onerando muito o agronegócio brasileiro. Uhum. Então, dentro do agronegócio, nós temos essa parte de tributação, e o direito tributário ele vai resolver essas questões. Por exemplo, resolver a parte de planejamento tributário, por exemplo, é uma área que é muito importante, que é justamente para você fazer o empresário pagar menos imposto. As adequações necessárias para o empresário pagar o imposto justo dentro de um menor valor possível, entendeu? Então, assim, ele precisa orientar juridicamente os empresários, os investidores, sobre quais as cadeias, as oportunidades tributárias tem dentro disso. Uhum. Então ele tem que estar por dentro de todas as mudanças tributárias, as demandas e perspectivas de movimentação tributária no país, para que dentro desse assunto o empresário ganhe dinheiro. Então ele vai ajudar os empresários a viabilizar essas iniciativas. Uhum. Porque tem muito empresário hoje que acha que está ganhando dinheiro, mas se for fazer uma análise de planejamento tributário, por exemplo,
ele pode ganhar muito mais. Ele pode ter um caixa melhor. Porque às vezes ele está trabalhando como empresário, mas pode ser que a adequação tributária da empresa dele não está correspondendo. Então, um advogado na área tributária, ele pode sentar com toda essa papelada da empresa e analisar se ele está realmente enquadrado no melhor regime tributário para ele. Tá, aí no caso vamos pensar assim. Eu sou, como o Sérgio brinca aqui, é fegão médio em questão, nesse sentido. Vamos pensar assim, dando exemplo do MEI e ME. Tipo, tem vários tipos de tributação, de acordo com o que você importa pro Brasil, né? E o que você ganha, né? Sim. Então, isso tem o aval, né? Então, vamos pensar assim, talvez eu que sou uma empresa vou estar pagando mais por ganhar mais. Isso? Tipo, como que você consegue gerenciar essa tributação? Então, por exemplo, você citou a questão do MEI e tudo mais. Né? Então, o MEI, a pequena empresa. Então, para a empresa poder se enquadrar nesses regimes, ela precisa ter um valor médio de faturamento. O que acontece, às vezes, é que a empresa ela está cadastrada, ela está registrada como empresa em uma modalidade, porém ela não alcança o valor necessário para estar dentro daquela modalidade. Então, vamos supor que para uma IP, gira em média de 4 milhões de faturamento. Então, às vezes, o empresário está com a empresa dele cadastrada como IP, mas ele não tem 4 milhões de faturamento. Então, não faz sentido ele ficar dentro desse regime de 4 milhões e meio se ele não alcança 4 milhões e meio. Então, precisa analisar em que regime que ele está e verificar se o faturamento dele alcança o teto daquele regime para ele se manter ali. Agora, se ele tem um faturamento muito abaixo, aí entra a parte do planejamento tributário. Então, vamos adequar você para sua realidade, para que lá no final você consiga ter uma margem de lucro maior, fazer caixa, distribuir o lucro entre os sócios e tudo mais. Então, faz dentro disso essas questões. E dentro, por exemplo, do direito tributário, você tem a questão, por exemplo, de às vezes ter tributo pago indevidamente. A gente tem, por exemplo, o tal de TUST dentro da fatura de energia elétrica, que são alguns encargos ali que as companhias colocam de taxa de transmissão e coisa do tipo que já foi pacificado que não pode ser cobrado. Então, o advogado tributarista ele pode analisar essas questões, porque é sabido que no Brasil existem ainda companhias elétricas que cobram esse TUST, por exemplo. E se ele está sendo cobrado e não pode, a pessoa pode entrar com uma ação contra o Estado, reavendo esse valor que ela está pagando indevidamente. Então, quem vai fazer essa análise é o advogado tributarista. Porque, às vezes, essas questões de tributo, elas vêm muito camufladas dentro das tarifas e tudo mais. Então, acaba sendo um trabalho. E, normalmente, o advogado tributarista ele vai trabalhar meio no solitário. Né? Ele não vai fazer muita diligência, ele vai ficar no escritório analisando documento, papelada e tudo mais. Tem um trabalho que ele vai fazer em conjunto com o contador e coisa do tipo. Mas é mais por esse viés. E dentro do direito do agronegócio, entra nessa parte também de fazer o planejamento tributário para não fazer o agricultor, né, os profissionais que estão envolvidos ali pagarem o imposto que já estão pagando, né? Você já viu então, Nathan, que na verdade tem uma correlação em relação ao segmento e ao faturamento da empresa para poder ter uma classificação de faturamento. E a especialidade dele é observar todas as oportunidades para o investidor pagar menos. Sim. Agora eu queria falar com o Jefferson com relação ao ser humano Jefferson e a autoridade Jefferson como especialista no assunto sobre a questão de justiça em todos os aspectos. Você acha justo essa cadeia tributária do país hoje? Ou você acha que deveria ter uma reavaliação? Na verdade, é necessário a gente ter uma reavaliação da cadeia tributária. O Brasil é um país que mais tem imposto no mundo, um dos que mais tem. Então a carga tributária é muito grande. E isso a gente consegue verificar que ela está sendo onerosa para todo mundo, a gente fazer uma ida no mercado. Toda semana, praticamente, os preços estão subindo. Né? E isso ele afeta muito, porque o poder de compra do salário mínimo ele não acompanha. Então isso é muito complicado. A gente está entrando em período eleitoral, vê muito candidato falando de imposto único e coisa do tipo, mas acho que a raiz do problema não é só a questão do imposto. Precisa analisar isso. Porque eu não me preocupo em, por exemplo, pagar muito imposto. É claro que é ruim, mas eu preciso ver esse imposto que eu estou pagando ser revertido em coisas boas. Exatamente. Essa é a questão. Se está rendendo, você pagou o imposto. Sim. Se Então, traz benefício para você. Do que adianta eu ter um imposto único
se esse imposto ele não for bem utilizado. Não vai adiantar nada. Porque se eu tenho, sei lá, vamos supor que eu tenho 47 impostos. Se eu transformar isso tudo num imposto único, o que vai adiantar? Se eu for pagar o mesmo valor que eu pagaria dos 47, para mim não resolveu nada. E aí nós entramos na questão do seguinte, eu preciso que esse imposto ele seja utilizado da maneira adequada. Então eu acho que muita gente discute essas questões da carga tributária no Brasil ser alta. Eu considero extremamente alta, nós temos muitos impostos, mas esse dinheiro do imposto ele precisa ser discutido também, como que ele vai ser utilizado. Uhum. Porque não adianta nada eu pagar menos imposto e o dinheiro não for bem utilizado da mesma forma. Uhum. E vamos pensar assim, eu costumo comprar bastante coisa no AliExpress, inclusive agora chegou uns equipamentos aqui pra mim. E assim, como que você vê, tipo assim, a tributação, o que teria que fazer, que tipo de reforma teria que fazer no Brasil pra poder rever esses tributos? Você vai fazer uma reforma tributária? O que seria? Sim, a gente precisa fazer uma reforma tributária por conta do seguinte, o Brasil, ele tem leis que ainda estão sendo utilizadas, leis extremamente antigas, e nós precisamos acompanhar isso. Então, por exemplo, o nosso Código Tributário é da década de 60, 70. Então, não adianta eu ficar fazendo alterações esporádicas nele, se quando ele foi concebido, a filosofia era outra. Uhum. Então, é impensável começar a fazer isso. É eu reformar a casa com o morador dentro. Uma hora não vai dar certo. Então, a gente precisa de uma reforma, mas uma reforma que reforme tudo. Não é eu pegar, vamos alterar 5 artigos de uma lei, vou alterar 3 artigos de outra. Não. Se vai fazer uma reforma tributária, você precisa alterar, sentar e analisar tudo. Porque é aquela questão. Você vai começar a reformar a lei, uma lei que é antiga, uma lei com uma outra visão. O nosso Código Tributário, por exemplo, ele é antes da Constituição. A nossa Constituição é de 88. A Constituição recepcionou o Código Tributário. Mas o fato dela ter recepcionado foi simplesmente dizer assim, olha, o Código Tributário está ok com a Constituição. Mas a forma de pensar era outra. Foi como você acabou de falar, comprou equipamentos da AliExpress, veio de fora. Na década de 60, 70 era impensável a gente isso. Isso começou em 90 e pouco. Começou a trazer coisa de fora. Depois do Collor, né, que ele liberou. Depois daquele período. Então, olha só para você ver. A gente tem um código, leis que tratam sobre questão de importação e exportação que são antigas, né? O próprio, por exemplo, direito aduaneiro, que vai tratar também de questões tributárias relacionadas à importação e exportação, ele não tem um código. A gente não tem um código aduaneiro. A gente tem leis esparsas que tratam sobre o assunto. Então, acho que a primeira medida é justamente essa. Você fazer uma reforma tributária, mas reformar a lei. Reformar ela por completo, para não acontecer disso, de você reformar a casa com o morador dentro. Porque a gente sabe que uma hora dá ruim, e eu sei disso porque a minha casa está em reforma com a gente dentro. Há 10, 15 anos a casa vai ficar lá em reforma, e você não soluciona. Porque na hora que você conserta uma coisa, o que ficou para trás ele já não está servindo mais. Então, esse ponto que precisa ser analisado. Sem avaliar o interesse do poder econômico que está por trás de tudo isso. Se dependesse só da Câmara, do Senado e dos juristas para desenvolver um novo regime de tributário, quanto tempo você acha que isso demoraria para entrar para conseguir um sistema tributário eficaz e simplificado? Acho que... Só uma dúvida. Para fazer essa reforma tem que partir do presidente, né? Não. Legislativo. Poder legislativo. São os deputados e senadores que podem começar essa reforma. Eu acho que levaria um tempo ainda, né? Porque nós estamos falando de um país de dimensões continentais. Então, é necessário a gente entender, de fato, o que o direito tributário representa no país, onde ele toca, como ele toca, as maneiras que ele pode interferir, porque ele precisa interferir, mas não a ponto de atrapalhar. Não adianta beneficiar uma certa região e prejudicar outra, né? Sim. Nesses aspectos. É o problema que a gente tem. E a questão até da atuação do Estado, né? A gente conversa muito sobre a questão de Estado mínimo, Estado máximo. Precisa encontrar um meio termo ali para o Estado não tocar em tudo, mas também ele precisa não tocar em nada, né? Ele precisa tocar em alguma coisa. Então, acho que talvez, para fazer uma reforma desse tipo, levaria um bom tempo. Eu acho que só de discussão e coisa do tipo, acho que mais de um ano, pelo menos.
para poder entender tudo isso. Porque entra também nas questões criptoativos, por exemplo, né? Os criptoativos, por exemplo, a gente não tem uma lei que regula eles ainda. A gente não tem. Então, a gente vê muita gente comprando Bitcoin e tudo tipo, mas a gente ainda não temos uma lei forte sobre a questão de criptoativos, mas ele vai ter que entrar nessa parte tributária. Ele também vai ter que entrar. A legalização, por exemplo, de jogo do bicho que vira e mexe e aparece por aí. Se ele for legalizado, ele vai ter que entrar na parte tributária também. Ele vai ter que entrar. Então, eu acho que o tempo de discussão ele vai ser bastante grande. Eu acho que pelo menos 1 ano ou mais de 1 ano para poder se discutir, para poder chegar no meio termo. Só que também não vai poder demorar muito. Porque se essas discussões elas se avançam no tempo, as primeiras discussões lá do início, elas começaram já a ficar antigas. Porque a gente está num mundo tão moderno e dinâmico que o que eu estou falando hoje aqui, amanhã pode ser mentira. Já pode deixar de ser verdade. Então essas discussões elas precisam se aprofundar com o tempo, mas não podem demorar tanto assim. Mas acho que num período de 1 ano, 1 ano e meio, pelo menos, para a gente poder ter uma reforma digna de algo, né? Eu sou a favor do Estado mínimo, viu, Jefferson. E eu acho que deveria existir uma maneira, não sei se... Você que é especialista, existem alguns países que cobram o imposto na fonte, né? Na cadeia produtiva, Existem, né? Sim. E o que você pensa desse sistema? O Estado mínimo que você comentou? Estado mínimo? Estado mínimo seria assim, quanto menos o Estado interferir, quanto menos o Estado burocratizar, quanto menos o Estado interferir na vida da sociedade, melhor. Mais liberdade você tem para produzir. Isso instiga o agir, o desenvolver, o criar, o empreender. Então assim, a gente tem que, meu ponto de vista, quanto menos burocracia, mais sucesso. E a gente está vivendo uma realidade hoje que o doutor sabe, aprofunda, o Jefferson, que muitas vezes a nossa política ela é feita para criar dificuldade, para vender facilidade. Isso impede que você, está começando a sua carreira agora, tenha um sonho de evoluir, de construir uma indústria, de gerar riqueza, de gerar oportunidades, de gerar empregos, de pagar impostos. Porque você vê as burocracias e você fala, meu Deus, eu não consigo passar por isso. Então essa é a visão que eu tenho. É tanta burocracia, é tanto impedimento, que as pessoas falam, peraí, deixa eu ficar em paz aqui, por que eu vou correr atrás de produzir mais se isso é tão difícil? Realmente a questão do Estado mínimo, ela é interessante, ela instiga muito. Só que é necessário que... Muita gente confunde o Estado mínimo com Estado zero. Nenhum. Estado... Vira uma anarquia. Daí. Não pode. Não pode. É necessário ter uma regulamentação. Só que a gente precisa verificar que esse Estado mínimo, ele vai ter que ser atuante, porque a gente sabe que temos regiões do país que não chega a nada lá. As urnas eletrônicas vão chegar daqui a algumas semanas nos lugares aí, tem lugar que ela vai chegar de bote. Então, até onde o Estado mínimo ele é interessante para diminuir burocracia, eu acho isso muito importante, porque às vezes para contratar uma pessoa é uma burocracia tremenda, para você tirar um documento é uma burocracia tremenda, para abrir uma empresa, então, não se fala. Na questão alimentícia também é muito rigoroso, né? A questão alimentícia também é extremamente rigorosa. Então, o Estado mínimo nessa parte burocrática, realmente ele tem tudo para funcionar. Mas é necessário também que o Estado se coloque como o Estado importante, imponente que para tentar suprir também a falta que as outras pessoas estão tendo, né? O papel social. Isso, o papel social. Só que esse papel social, às vezes, ele se perde muito na questão de politicagem. Esse é o problema. As pessoas acham que o serviço social do Estado ele é politicagem, né? Mas é necessário que as pessoas entendam que não é politicagem. Está lá na Constituição. Né? É dever, é direito, a parte social. O Estado precisa garantir essa parte social. Mas muitas vezes o Estado não garante. Então, às vezes, num Estado mínimo, o Estado vai largar a mão e falar, olha, então é Estado mínimo e tudo mais, mas ele precisa garantir a parte social dele, porque ele precisa entender que nem todas as pessoas vão ter acesso ainda assim. Porque mesmo que você tire a burocracia, não vai resolver 100%. Então, é necessário que a parte social ela seja bem desenvolvida justamente para atender todo mundo. Né? E entender que a parte social não é política. O problema que nós sempre verificamos é que, às vezes, a parte social ela só começa a ser desenvolvida em período de política. E aí se perde.
E aí começa a passar uma impressão ruim. É por isso que muitas vezes as pessoas não se interessam por política. Se nós formos estudar filosofia, por exemplo, nós vamos entender que política não é isso que é feito. Platão, Aristóteles, na Grécia Antiga, quando conversavam de política, era uma discussão. Eu vou juntar os saberes, vou juntar o homem sábio, vou juntar o filósofo, porque era isso que eles pregavam sobre política. Platão, Aristóteles nas obras Política e República. Vamos juntar o filósofo, porque na visão deles quem tinha que governar era o filósofo, por ele deter todo o conhecimento. E juntos eles vão discutir isso. E juntos eles vão tentar governar para todo mundo. A ideia de política é essa. Então é algo saudável política. Só que a gente vê um monte de gente tendo aversão política. E não pode ser isso. Tinha que acompanhar mais, né? E te falar um negócio pra você. Sabe que não tem burocracia? Não tem burocracia pra contratar os estúdios Real, Sérgio. Sabe que não tem burocracia? Com uma simples mensagem você consegue contratar aqui os nossos serviços. Pessoal, os estúdios Real é uma produtora de audiovisual que abrange vários nichos do mercado. Desde vídeos institucionais, para eventos, enfim, ou até mesmo um espaço, né, Sérgio? Pra você poder alugar e fazer teu próprio podcast, né? Com certeza. Esse mundo audiovisual hoje aí, da internet, você precisa ser visto. Então você que é profissional, quer dar um curso, quer gravar um clipe, quer fazer um institucional da tua empresa, um vídeo comercial da tua empresa, um chá de revelação, um casamento, o que você precisar, a Rio Studios, aqui de Baiti, que o Natan sempre corrige que é Studios Real. Studios Real. Tá aqui na descrição, telefone, pode te ajudar na tua carreira, na tua jornada. Então fale com a gente, estamos pertinho de você aqui. É isso aí, agora bora voltar aqui pro assunto, porque não tem burocracia. Cara, eu sei lá, eu acho que o Brasil é o país do futuro, é o país das oportunidades. Matéria-prima, a gente não tem terremoto, a gente não tem tsunami, a gente tem um clima tropical, a gente tem biodiversidade, minérios, água, um litoral maravilhoso, um povo trabalhador, né? Então, se a gente conseguir viabilizar iniciativas, nós vamos ter muito sucesso pela frente. O mundo tá de olho no Brasil. Tá sim, o Brasil é um país maravilhoso. Todo mundo quer o Brasil, todo mundo. Então, é o celeiro do mundo, né? Sim, a gente tem de tudo aqui, como foi falado. Produzindo, acho que plantando, não sei se você viu uma notícia esses dias, plantando 7% do território nacional, nós já estamos alimentando 1/4 da população do mundo. Muita coisa. Dentro do agronegócio, que também está estudando sobre isso. Sim. Como é que quais são as oportunidades jurídicas e tributárias que estão em alta agora? O que está rolando aí dessa tendência nova? Quais são as perspectivas, as mudanças, as oportunidades? Bom, o agronegócio ele é uma área que... por que eu resolvi me especializar em agronegócio? Porque é uma área que nós não verificamos na faculdade. Tem muita coisa de direito que a gente não vê na faculdade. Agronegócio, direito agrário, a gente não vê na faculdade. E se nós formos pegar a nossa região, ela é extremamente agrícola. Uhum. Ela é puramente agrícola. É soja, é café, é de tudo que tem aqui. Então, eu vi aí uma oportunidade de trabalhar e até dar uma oportunidade do agricultor, do pecuarista, das pessoas envolvidas com o agronegócio de trabalharem bem dentro dessa área. Então, por exemplo, como que o advogado pode atuar dentro do agronegócio? Ele pode atuar justamente nessa parte tributária que a gente já conversou, para fazer o planejamento tributário. Por exemplo, com os cadastros. Questão de uso capião, por exemplo, rural, ele pode trabalhar aí. Pode trabalhar, por exemplo, na parte ambiental, porque é necessário você ter as áreas de preservação ambiental, áreas de preservação permanente. Quem vai fazer isso, junto com a equipe especializada, é claro, o advogado, que vai fazer toda essa parte. Às vezes as pessoas elas cometem crimes ambientais e não sabem, depois são autuadas ali, chega ali, estou respondendo por um crime ambiental. O advogado ele vai resolver isso, vai poder fazer isso, vai poder comprar, por exemplo, formas. A gente tem hoje a questão da venda de carbono. Então, por exemplo, se eu estou, por exemplo, poluindo muito aqui na minha fazenda, e eu não tenho as áreas aqui para poder compensar isso, eu posso pagar para outro fazer isso para mim. Então ele vai preservar mais na área dele para que eu não precise fazer nada na minha. Então vai tudo nessa pegada. E o advogado especialista em agronegócio, ele tem um campo aí, junto com o especialista em direito ambiental, por exemplo. Né? Amei esse assunto, cara. Amei. Eu tô muito curioso por esses temas que você tocou aí. Entre eles, a produção de carbono, que eu vi falar demais agora recentemente na mídia.
Eu vi o Congresso comemorou essa iniciativa recentemente, publicamente aí, só que não foi tão exaltado pela grande mídia, sobre esse recurso que tanto o produtor rural pode produzir carbono para vender para outro produtor, não sei, numa linguagem mais popular, quanto dele ter uma compensação. Ou seja, ele criar um microsistema ali de produção de carbono e ter lucro com isso. Sim. É os créditos de carbono? Isso, crédito de carbono. Você já fez cálculo sobre isso, doutor? Cálculo ainda não apareceu ainda, né? Mas eu faço parte, por exemplo, da La Clima, que é uma associação de advogados latino-americanos que pesquisam sobre o clima, né? La Clima. E lá nós temos vários grupos de estudo, inclusive um grupo de estudo sobre crédito de carbono. Isso é muito interessante porque essa discussão ela se vem há muito tempo, né? Desde a Conferência de Estocolmo que nós tivemos, depois Rio 92, Rio mais 10, Rio mais 20. E nunca se saiu assim muito na mídia ou coisa do tipo. A gente tem agora o Acordo de Paris, né? Que é o que tá vigorando aí. E dentro do Acordo de Paris, os países eles se comprometem a fazer a redução do carbono, né? E aí muita gente fala aí da questão do agronegócio, que polui muito, tem a questão do carbono. Veio muito em voga agora durante a campanha a questão do agronegócio sustentável. Realmente, no meu ponto de vista, dá para fazer agronegócio sustentável. E essa questão do carbono, ela é fundamental, ela é fenomenal, por conta do seguinte, porque se o agricultor, ele tem ali na sua fazenda uma área e ele quer utilizar para fazer o seu trabalho, né? Às vezes ele está impedido porque ele não tem as áreas necessárias de preservação. Mas o outro tem, né? Então, já que o outro tem, por que ele não pode fazer esse trabalho para mim? Então, ele pode ganhar um pouco mais. Então, o que vai estar acontecendo com ele? Ele não vai estar tocando naquela área preservada dele e eu vou estar pagando para ele manter aquela área para mim. Então, ele vai estar mantendo para os dois ou estar mantendo para todo mundo. Porque até a pessoa que não é agricultora, ela vai se beneficiar com aquilo, porque não vai ter o desmatamento. Então todo mundo sai ganhando nessa. Cara, eu tô muito interessado. A conta que eu, de coração, ser humano, Sérgio, gostaria de saber é a viabilidade econômica disso. Porque, por exemplo, assim, em regiões de colina, como as nossas aqui, se tiver uma viabilidade econômica razoável, muitas pessoas que já têm essa aptidão natural de preservar, de resguardar a natureza, de reflorestar, podem utilizar isso aí como uma inspiração. Porque ao mesmo tempo que a pessoa vai proteger, vai plantar, vai reflorestar, ela pode potencializar com o agronegócio, agrofloresta, agroturismo, tantas possibilidades. Sim, todo mundo sai ganhando aí. A questão do agroturismo mesmo, ela é fundamental nisso, porque você pode fazer essa exploração do agroturismo, né? Essa parte ambiental ali. E é isso, a questão da viabilidade é algo que ainda a gente precisa estudar, porque essa viabilidade ela vai variar conforme a localidade. Dependendo da localidade, essa viabilidade ela vai ser alterada. Então, vai ter lugar que vai compensar mais você fazer, vai ter lugar que não vai compensar tanto você fazer. Mas aquela questão, como a gente conversa entre alguns colegas aí da parte ambiental, o mínimo que você ganhar já vai estar bom. Porque imagine se todo mundo sair descendo a porrada em tudo que é floresta, que é área de preservação. Vai ficar ruim. Realmente vai ficar ruim. Já é notório isso que a gente sabe. Principalmente por conta dos mananciais, das áreas, né? Então, é necessário você manter ali essa parte ambiental de floresta, e até para preservar a questão do seu solo. Mas a questão da viabilidade é algo que nós vamos ter que analisar com o tempo. Como a gente conversou, é algo novo ainda que está surgindo aí, mas com muito potencial. Nós, advogados da área ambiental, a gente começa a ver isso com bons olhos, né? Só que a gente precisa analisar como que as leis também elas vão viabilizar isso. Não existem umas definições ainda para isso? De parâmetros monetários? Se existe, desconheço, mas trago aqui. Porque eles falaram que agora sim, os produtores vão ganhar dinheiro com preservação, então você que é produtor... Mas cadê essa fonte? É porque ainda como está começando agora, os cálculos eles são muito imprecisos ainda. A gente sabe que vai ter um ganho, mas a gente ainda não consegue estimar precisamente de quanto vai ser esse ganho, até onde vai ser viável. Não tem noção nenhuma. De cabeça agora, a gente não tem muita noção. Principalmente, como eu falei para você,
a lei, a gente precisa analisar como que essa lei vai vir. Né? Vai ter tributo em cima disso? A gente vai ter que analisar isso também, para verificar se lá no final essa conta vai fechar. Sim. Né? A minha conta é assim, doutor Jefferson. O cara tem lá, vamos chutar um número aí, 20 hectares ou 15 hectares de colinas e áreas que também não tem aquela aptidão tão grande para... E ele quer reflorestar, ele quer proteger os mananciais. Ele vai conseguir a sua subsistência, ele vai conseguir sobreviver dessa fonte de renda? Num primeiro momento, creio que não. No primeiro momento, não. Mas talvez num projeto de médio a longo prazo, sim. Provavelmente sim. Porque isso também vai variar muito, né? Aquela questão daquela coisa que você tem ali do Bitcoin, por exemplo. A gente tem o Bitcoin ali. Se você for deixar ele ali, ou, por exemplo, um dinheiro que está aplicado, quanto mais tempo você deixar, mais ele vai dar. Então, provavelmente, isso vai ser um projeto de médio a longo prazo. Porque, por exemplo, uma área que está protegida há muito tempo, provavelmente ela vai valer mais. Ela vai ter um potencial maior. É necessário analisar também o quanto aquela área ela vai ter de potencial para, entre aspas, anular o carbono que o outro tá produzindo lá. Então, se eu tenho uma área que ela não tem um potencial tão grande assim de anular aquilo lá, então o meu retorno ele não vai ser tão grande assim. Provavelmente ele vai ser um retorno menor. Agora, se eu tenho uma área que ela consegue anular com eficiência aquilo lá, provavelmente o meu retorno vai ser maior. Então, vai ser algo que vai ter que ser analisado com técnicos nessa parte para analisar. Será que a área que eu estou querendo disponibilizar, ela é boa o suficiente para a questão? Será que eu vou ter que me adequar mais, vou ter que melhorar essa área ou coisa do tipo? Então, acho que isso vai ser muito subjetivo. Provavelmente, se você tiver uma área grande e boa para anular isso, provavelmente deve ter um retorno bom no futuro. É pinos, né? Que é plantado, né? Eucalipto. Você acha que isso se classificaria como muito baixo, né? Eucalipto muito baixo. A gente precisa tentar manter o que a gente tem de nativo. É o nativo, né? O nativo, né? O nativo vale mais, vamos dizer assim. Porque pino, eucalipto, a gente tem por aí, muito ele comercial. Ele é introduzido, né, no nosso... Isso, é introduzido. E tem estudos que dizem que ele nem é tão bom para o solo assim, então a gente precisa de coisas efetivas, né? Foi como mencionado, o pino e o eucalipto, ele tem mais o poder comercial do que algo... Florestal, né? Do que florestal, né? Vamos fazer uma pergunta até informativa. Uma coisa, Jefferson, que a sociedade aqui... São coisas que a sociedade precisa saber, quer saber um pouco mais. Ó, quase que eu caí aqui. Pergunta cara, já é uma pergunta profunda dentro desse assunto, que é pra pegar você de surpresa, pra fazer você gaguejar mesmo aí, sabe? Meu Deus. Vamos lá. Uso capião de área rural inferior a módulo. É possível? Boa pergunta, porque tem discussão ainda. Isso que eu queria saber, porque é uma grande pergunta e inclusive muito profunda. Sim. Pode parecer muito simples, o Natan de repente tá achando ela muito simples, mas é uma pergunta muito profunda. Natan, a pessoa tem uma fazenda, lá no passado ele deu a casa ali pro caseiro. É um pedacinho ali de 3.000 metros, onde ele tem a casa dele. Ele já mora ali há 20, 30 anos. E um dia ele precisa ir embora. Ele precisa vender aquele pedacinho. E é constituído que é dele. O fazendeiro deu para ele, a família tem ciência. Só que o módulo mínimo rural é 30.000 metros. Então eu gostaria de saber se existe jurisprudência sobre isso. Tem jurisprudência contra, tem jurisprudência a favor, tem doutrinador que é favorável, tem doutrinador que não é favorável. Mas aqui a gente pode usar, pelo menos eu vou usar aqui, a lógica do restante, né? Aquela parte foi dada para ele. A princípio foi dada a ele. Né? Então, se foi dada a ele, dele é. Né? Não importa o tamanho daquilo ali. É claro que, para constituir, cada município tem a sua metragem. Né? Então é necessário avaliar aquilo ali. Mas a maioria dos doutrinadores, por exemplo, nessa área, consideram que é possível sim, né? Que não teria. Mas é claro que teria uma discussão aí, porque a jurisprudência entende algumas que não seria possível um uso capião dessa forma. Mas, no meu ponto de vista, seria sim. Nós tivemos, inclusive, Jefferson, recentemente um parecer contra essa iniciativa, essa orientação aqui na nossa região. O Ministério Público, parece que ele está questionando por alegações ambientais sobre isso.
E uma coisa que na nossa região de cidade interior existe muito, sabe? Chácaras pequenas, onde a pessoa ela obtém uma posse há muito tempo. E eu, como um afegão médio também desse assunto, dentro do artigo 5º da Constituição, não sei se é o artigo 5º, que fala sobre, tem um inciso que fala sobre o direito de ter, né? Então, esse peso, dois pesos, duas medidas, se ele tem, se já é constituído, se ele já tem há tempo, por que ele não pode ter um documento que aquilo ali é dele? Então, isso aí é muito interessante por conta do seguinte, o direito ele não é absoluto. Essa é a questão, o direito não é absoluto. E às vezes eu faço um paralelo quando eu estou dando aula para concurso, de que o que vale mais? O direito à vida ou o direito à liberdade? Ou, sei lá, o que vale mais? O direito à vida ou o seu direito de Ir e vir. intimidade? Vamos. Qual que vale mais? Qual vale mais, Natan? Responda. Agora o jogo virou, né? Virou, claro. Pois é. Rapaz, pesado. O jogo... o jogo. Direito à vida? Direito à vida e o... Ou intimidade. O seu direito de intimidade. Qual que vale mais? Que a Constituição garante o seu direito de intimidade. Qual que vale mais? Eu acho que é a vida. Vou te falar que nenhum dos dois. Eles são a mesma coisa. Não existe um nível hierárquico ali. O direito à vida ele não vale mais do que a intimidade. Porque a gente vai ter que analisar o caso concreto. Então, o caso concreto ele vai valer mais. Então, a gente entra na discussão, por exemplo, do caso do aborto. Né? O que vale mais ali? A vida da criança ou da mãe? A gente tem que analisar, por exemplo, que o nascituro, ele tem expectativa de direito. Ele só tem expectativa de direito. Então é aquela ideia, se ele nascer com vida, ele passa a ter direitos. Né? Mas é resguardado o direito à vida. Tem alguns doutrinadores, eu não vou me lembrar agora o nome de um deles, mas eu já utilizei, que ele diz o seguinte, que o direito à vida que a Constituição preza é o direito de você não ser morto, depois que você já nasceu com vida. Então, olha para você ver a profundidade disso. Tem doutrinador de direito constitucional que entende isso. Que o direito à vida você só passa a ter direito à vida se você sair da barriga da sua mãe. Não, quando foi concebido? Tem doutrinador que não entende. O direito francês, por exemplo, garante direito à vida a partir da concepção. O direito francês considera isso. Foi concebido, direito à vida já tem. Foi provado que tem uma vida ali. Isso, o direito francês considera isso. Mas boa parte do direito, como o nosso também, ele considera isso. Você precisa nascer para você ter. Antes você é um sujeito com expectativas de direito. É claro que o nascituro passou a ter nome, passou a ter alguns direitos. Até muito tempo atrás, às vezes não garantia nem nome ao nascituro. Mas depois de um tempo foi garantido, pelo menos dar um nome para ele. Mas a gente precisa analisar o caso concreto. Então a gente tem doutrinadores que entendem que o direito à vida, por exemplo, é o direito de você não ser morto. E aí, quando a Constituição garante essa possibilidade de você ter alguma coisa, a gente entra na mesma história. O pessoal brinca, fala que advogado só sabe falar depende. Depende. Porque vai ser necessário analisar o caso concreto. E aí cabe ao advogado tentar fazer uso das ferramentas que ele tem. De que lado que ele está. Ele precisa garantir. Não pode porque é inferior a modo. Então, o advogado ele precisa fazer esse trabalho para tentar garantir o direito pro cliente dele. O juiz, nesse caso, ele alega entendimento ou ele pega jurisprudência, no caso? Depende. Depende. Depende também. Às vezes ele... É aquela questão, por exemplo, indo para o direito previdenciário, por exemplo. Caso de aposentadoria, entra lá e tal. Às vezes a pessoa passou na perícia, ela tem um laudo favorável do perito, e o juiz pode considerar que ela não tem direito, que ela está apta para trabalhar. Ele pode, porque ele analisou todas as provas e chega à sua convicção. A lei brasileira diz isso. O juiz ele vai analisar todas as provas e vai chegar na sua concepção. Ele vai chegar na sua ideia do que é direito naquele caso, do que é o certo. E aí ele pode ir por entendimento doutrinário, ele pode não ir. A gente, por exemplo, é comum ver, por exemplo, juízes indo contra a entendimentos pacificados do STF, por exemplo. É comum. Por quê? Porque eles têm um arcabouço de provas na frente deles, eles analisam conforme a convicção deles.
né? Então, mesmo que tenham jurisprudências e mais jurisprudências dizendo que caso A é daquele jeito que se resolve, o juiz está livre para fazer essa análise, né? Essa análise de consciência dele, de provas e tudo mais. Então, ele não está preso. Ele não é preso, ele não é obrigado a seguir determinadas orientações. Ele precisa, sim, decidir conforme as provas. E se as provas daquele caso concreto estão levando ele a decidir daquele jeito, ele vai decidir daquele jeito. Se as partes não concordam, é outra história. Aí elas que entrem com recurso e façam outra coisa. Mas o juiz, ele não está amarrado que ele precisa seguir ele precisa seguir aquela orientação. Ele, com base nas provas que ele tem, ele decide da melhor forma possível. Coisas que estão acontecendo aí, que a gente pode discutir, Jefferson, que eu considero muito, muito importante, como direito à vida, como direito de ir e vir, direito à propriedade, direito da intimidade. Vou falar de direito de intimidade. Estamos com um caso agora recente, agora não sei se você tem acompanhado as mídias digitais, que alguns empresários do Brasil tiveram uma quebra de privacidade no foro íntimo de um grupo de conversas do bate-papo, através de uma acusação com plena especulação de um site jornalístico, dizendo que os empresários conversavam assuntos antidemocráticos, mas na verdade não se passava mais que de um bate-papo íntimo. E isso está um zum agora. E a gente sabe que nosso meritíssimo lá, o nosso Xandinho, está meio que fazendo algum tipo de ativismo judicial. Você tem essa visão nessa perspectiva ou não? Você acha que tá legítimo? Polêmico, hein? Polêmico. Não esperava que eu me colocar numa enrascada dessa aqui. Falei pra você que eu ia te colocar numa enrascada. Deus, achei que ia vir uma enrascada dessa. Fala do Xande um pouquinho pra nós. Fala do Alexandre. Gostava dele, viu? Gostava dele. Gente, eu tô por Deus que tá no céu. Eu não tô falando assim, nesse momento, por uma questão ideológica. Eu tô fazendo por uma questão humana. Sim. Porque se começou por aí, aonde vai parar? Daqui a pouco você não tem mais intimidade? Daqui a pouco o governo vai querer instalar câmera dentro da tua casa? Sim. Tô falando nesse nível. Realmente a gente precisa analisar essa questão do ativismo judicial, né? E sobre essa questão específica, vamos lá. Vocês devem se recordar um tempo atrás que chegou até a ter votação para decidir sobre o Sul, né? O Sul é meu país, vamos separar o Sul e coisas do tipo. Coisas desse tipo são consideradas crimes, né? Você incentivar ou fazer alusão à separação dos estados para quebrar a federação, para quebrar a união, é crime. Então, eu acho que tudo tem que ser analisado, né? Eu vi os prints alvo aí, e eu não consigo determinar se teve crime ou não, até porque não cabe a mim esse papel. Porém, se houveram realmente alusões ao que mencionaram, a golpe de Estado, coisa do tipo, realmente essas coisas têm que ser apuradas. Porém, elas têm que ser apuradas dentro da legalidade. Dentro da legalidade. Por conta disso. Eu tenho intimidade, o meu direito à intimidade ele tem que ser preservado. Eu não quero que as conversas que estão no meu WhatsApp, por exemplo, vazem. A visão que eu tenho dessa perspectiva é que é o seguinte, eles não fizeram alusões públicas, né? Eles fizeram as alusões em foro íntimo, né? Da sua convivência entre amigos ali. Que fosse um bate-papo entre amigos, uma sala de conversa. Sim, foi no íntimo, né? Não tinha planos, era um ponto de vista. Só que aí a gente começa a entrar, talvez, numa questão do seguinte. Vamos supor que o que estava sendo discutido ali, se viesse a acontecer no futuro, aí a gente está numa enrascada. Porque é que nem às vezes quando eu estou conversando comigo mesmo. Às vezes eu preciso de uma opinião assim, mais especializada, eu converso comigo mesmo. E aí o que acontece ali? Às vezes eu fico pensando nas oportunidades que eu deixei passar e não agarrei. Então, se o que está ali na conversa, e nem sei se realmente, né, eu não sei se é fake, se não é, né? Só que o que está ali, se ele vem se concretizar no futuro, aí começa um apedrejamento do outro lado. Pô, mas se vocês viram isso aí antes, por que não fizeram nada? Então a gente também tem que analisar essa questão, né? Dessas questões
até onde você pode ir, até onde você não pode ir. Porque Planejar um crime é crime? depende. Planejar um crime, não. É isso que eu penso. A preparação, É. não. A gente só tem um crime, não vou me lembrar agora qual que é o crime, porque eu não sou da área penal, mas tem Vamos falar que eles estivessem planejando um crime de forma... Planejar crime, não. Então, É crime. A gente só tem no Brasil um crime que o ato de... a preparação é considerada crime. Mas eu não vou me lembrar qual que é agora. O pessoal que for da área penal e estiver assistindo vai saber qual que é. Mas no Brasil a gente só tem um crime que pune os atos anteriores, né? Os atos anteriores. Mas aí entra muito essa questão. O fato de falar de golpe ou não, a princípio não tem crime. Até porque foi no privado, né? Foi no privado e foi num momento... Vamos falar, um momento oportuno agora. Além de não ser uma coisa comum, Sim. o momento oportuno, com pessoas com, sim, identidade partidária, por uma pessoa que já vem escandalizada com perseguição ideológica e ativismo judicial. Então, assim, ficou muito escancarado que não era o momento oportuno para isso. Sim, não é um momento oportuno. A gente verifica também uma questão de... O STF, ele tá com uma atenção enorme em cima deles há muito tempo. Coisa que o STF não tinha há muito tempo atrás. Só que essa visão do STF, essa visão protagonista do STF, ela é garantida pela Constituição de 88. A Constituinte de 88 garante isso. O STF é guardião da Constituição. Esse é o ponto. Só que a gente sempre viu o STF tendo participações esporádicas. Então, ele tem uma participação aqui, some. Depois ele tem outra participação aqui, some de novo. Só que o STF ele tem que ser protagonista. Porque eu preciso que a Constituição ela seja defendida. Eu, como advogado, eu preciso. E as pessoas também precisam, os cidadãos precisam que a Constituição seja protegida. Só que foi-se dado um protagonismo muito grande para o STF e uma atenção do modo errado. E aí, a mídia não consegue lidar com essa atenção dada para o STF, o STF não consegue lidar, as pessoas não entendem essa visão do STF, por quê? Porque as pessoas não são do direito, elas não sabem o papel do STF. Ninguém foi na televisão ou algum lugar falar, viu, olha, o STF serve para isso, 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 isso. E nós vemos também alguns políticos direcionarem alguns ataques ao STF. E aí, o que acontece com o STF? Eu não sei até que ponto eles são colegas, mas os 11 eles estão no mesmo grupo. Não importa quem indica. Não importa quem indicou foi o presidente A, se foi o presidente B. No momento que foi indicado, meu amigo, eles fazem parte do mesmo time. Os 11 jogam nas 11 no mesmo time. Então, a visão que eu tenho é que se ataca um, ataca todo mundo. E aí eles acabam ficando numa sinuca, por quê? Porque é claro que, apesar de nós sabermos que eles estão lá para governar, para defender a Constituição, eles foram indicações políticas. A gente sabe, todo mundo sabe, que a indicação do STF é uma indicação de cunho político, é o presidente que indica. Ele passa por uma sabatina e a gente sabe que se a maioria for do lado do governo, o sabatinado ele vai ser aprovado para o STF. Então tem muito isso também. Acho que é necessário a gente começar a tentar tirar a parte política do STF. É claro que o STF ele vai legislar algumas coisas. E até é importante que ele legisle sobre algumas coisas. Por exemplo, nós temos normas em branco no Brasil, que são normas que elas estão ali, mas elas precisam de um complemento. A gente tem, por exemplo, o direito de greve do servidor público. A Constituição garante o direito de greve, mas ela não diz como vai ser essa greve. O que o STF entendeu? Usa-se a lei de greve geral. Então, vou utilizar a lei de greve. No direito penal, nós temos muitas normas penais em branco. São normas que precisam de um complemento. Então, é necessário que o STF ele atue nessa parte. Mas é claro que quando é dado um peso político para as decisões do STF e quando nenhuma parte tenta desvincular a política disso, fica problemático. Porque eu preciso de um STF operante, eu preciso de um STF forte e eu preciso, acima de tudo, de um STF respeitado. Não o Brasil precisa. E quando a gente verifica essas questões políticas, a gente vê tanto o executivo, o legislativo, frágil,
E a gente vê o judiciário frágil também. Porque se o STF está fragilizado, ele fragiliza toda a cadeia. Fragiliza o poder econômico, fragiliza o sistema todo. Sim, porque ninguém passa a ter garantia mais. Os investidores se afastam. Por exemplo, a gente tem uma carga tributária enorme que já assusta os empresários de fora, os investidores, e quando eles verificam que o judiciário ele não é forte, que o judiciário ele tá assim, com que garantia que eles vão entrar aqui? Porque você tem um judiciário fragilizado e você precisa ter um judiciário forte, justamente para que quando a coisa der ruim, ele consiga resolver. Se a gente fizesse um concurso para o STF e tivesse um prazo, ou de repente duas coisas, ou um concurso ou prazo. Vamos colocar por mérito e vamos colocar com prazo, ou colocar com prazo. Então, você foi indicado, você pode ficar 6 anos ou 8 anos. Não seria mais adequado? Sabe por quê? Porque eu vejo assim, foi colocado por um presidente, uma pessoa no STF, tá com 45 anos de idade. O cara vira um deus, cara, em cima daquela cadeira. O cara tá virando um deus, ele tá assim, tá inatingível. Não dá pra... A sociedade, ela quer respeito à Constituição. Teve um caso agora, que o Xandinho, ele acusou, ele julgou, ele prendeu, ele mandou... meu pai do céu. Pesquisar, não, Aqui, ó. Não, meu Jesus amado. Investigar? Investigar. Então, tipo assim, isso aí é uma coisa é inconstitucional, isso. Não dá pra ter uma noção disso aí. Ele é vítima, ele manda investigar, ele prende e ele julga, enfim, tudo isso aí numa maneira só. Quer dizer, se ele tá agindo fora da Constituição, qual que é a pena dele? O que ele paga? Ele devia ser expulso? Devia ser alguma coisa... A gente tem... a lei garante, por exemplo, alguns casos que o ministro pode sofrer impeachment, por exemplo. Mas o fato dele decidir sozinho, isso está previsto lá. Eles podem ter decisões monocráticas, né? Só que essas decisões monocráticas, o que elas carecem depois? Ela precisa ser revisada pelos pares. Por isso que essas questões, elas chegam até o plenário do STF e julgam. Mas, por exemplo, a atuação dele de decidir sozinho ou coisas do tipo, ela está prevista. Ele pode agir de modo monocrático. Ele pode fazer isso. É o correto? Ele agiu da maneira correta? Não sei. Mas ele pode, sozinho, ele pode determinar uma investigação, ele pode determinar uma prisão, ele tem poder para isso. Porque ele é juiz. Né? Ele não é um juiz de carreira, mas ele é um juiz. Né? Alguns que estão ali eram juiz de carreira antes, mas outros não. Acho que, por exemplo, o Fachin não era juiz de carreira, o Toffoli não era juiz de carreira, mas quando eles assumem o cargo de ministro do STF, eles viram juízes. Né? Então, ele, como juiz, ele tem esse poder monocrático, mas é claro que essa decisão ela vai ter que ser revisada pelos pares dele depois em sessão plenária. Agora, o que pode se discutir depois é se a maneira que foi feita é correta, se correu na legalidade. Né? Mas o fato dele mandar investigar, ele mandar prender, coisa do tipo, ela está dentro da atribuição dele como ministro do STF. Né? A questão do prazo vitalício ali, até aposentar. Inclusive agora tem a lei da Bengala, que é até 75 anos que eles podem atuar lá. E o fato dele não ser juiz de carreira, ou seja, juridicamente falando, pode ser que ele não tenha tanta competência, ou pode até que tenha, mas provavelmente não. Um juiz de carreira que atuou firmemente, que foi recrutado, passou por um concurso. Ou seja, tem um diferencial em cima disso. Pela Constituição, você sabe que não precisa ser formado em Direito, né? Para ser ministro do STF. Não é necessário se formar em Direito. Precisa ter conhecimento. Noções jurídicas. Noções jurídicas. A gente já teve, salvo engano, um médico ministro do STF. Já tivemos, lá atrás. Salvo engano, eu posso estar falando groselha aqui, mas acho que nós já tivemos 2 pessoas que não eram formadas em Direito que já foram ministros do STF. Então a Constituição não obriga aqui, né? Você precisa ter um conhecimento. Uma especialização, né? Você precisa ter um conhecimento grande de direito, mas não precisa necessariamente ser advogado ou ser formado em direito, como eu mencionei. Já tivemos pessoas que não eram da área jurídica como ministro do STF. Sobre a questão
É claro que talvez dá para melhorar as formas de indicação. Sempre dá. Colocar juiz de carreira provavelmente seria algo bem interessante porque ele já tem o conhecimento da questão. Né? E o concurso, por exemplo, a CSTF? O concurso pode ser uma ideia interessante. Se tiver algum dia, eu vou fazer. Mas pode ser interessante ou pode não ser também. É algo que precisa se analisar bem. Eu acho que a questão da indicação para o STF, ela até que funciona. Mas acho que você precisa ter critérios mais finos para que essa indicação ela funcione. Né? Só que a gente vê quando tem indicação para o STF, às vezes não são juízes, às vezes amigo íntimo, indicações partidárias, que já tivemos, né? Vamos ser aqui hipócrita falar que não teve. Já teve indicações partidárias. Então, acho que talvez pode se manter essa questão, mas talvez refinar as formas de indicação, refinar os critérios. Eu acho que isso pode ajudar a melhorar. Mas é algo que a gente só vai saber tentando. É tentativa e erro. Pode jogar uma carta aqui na mesa? Joga. Você vai. Vou rodar aqui um pouco a roleta. No início, nos bastidores aqui, o Jefferson comentou que você tem uma especialização em advocacia espacial. Correto isso? Procede? Alô, Milton, procede isso? Informação, né? Informação. Dos bastidores aqui, investiguei você Investigou minha vida, e falou que você tem algo sobre foi a fundo, direito espacial. Direito espacial, sim. Direito espacial. O que seria isso, cara? Direito espacial. Como eu mencionei no começo do programa aqui, eu queria ser astronauta. E astronauta eu não consegui ser. Claro, tô aqui, né? Mas eu sempre gostei muito de astronomia. Eu sou apaixonado por astronomia. Inclusive, eu tinha um grupo de astronomia do Norte Pioneiro, que quem me ajudou na ideia foi uma moradora aqui de Baiti, Patrícia Vedan. Ela me ajudou nisso. Sério? Estudei com ela no comecinho da faculdade. Que legal, Patrícia. Um beijo pra Patrícia. Um beijão pra Patrícia. Faz muito tempo que eu não converso com ela. Mas ela também era apaixonada por astronomia. E a gente acabou criando esse grupo de astronomia do Norte Pioneiro. Acho que há uns 3, 4 anos atrás, a revista Astronova, que é uma revista relativamente nova, mas conhecida na área de astronomia aqui do Brasil, fez votação. Eu fiquei como um dos 35 divulgadores científicos do país em votação popular. Uau! Acho que eu tive mais de 150 votos, coisa do tipo. E o grupo Norte de Astronomia ficou, salvo engano, entre os 25 grupos de astronomia de divulgação do Brasil. Sempre questões científicas, nunca questões fictícias, né? Sempre científica, nunca fictícia. E dentro da faculdade eu gostei de pesquisar sobre coisa diferente, muita coisa diferente. Então eu tenho muito trabalho publicado em faculdade de assunto diferente. Por exemplo, X-Men, o direito, levei X-Men para dentro do direito, levei Superman, Batman, Coringa, Doutor Estranho, Mulher Maravilha, tudo isso eu levei para dentro do direito. E eu queria levar a astronomia para dentro do direito também. E quando chegou o período do TCC, eu comecei a pesquisar uns assuntos diferentes, caí no bendito direito espacial. E aí comecei a me aprofundar, fiz meu TCC sobre direito espacial. Nós temos a Associação Brasileira de Direito Espacial e Aeronáutico, que é a sede no Rio de Janeiro. Eu sou convidado, eu não sou membro deles, mas eu sempre sou convidado para participar dos eventos que eles têm. Né? Legal. Júri simulado, coisa do tipo. E aí, acabei entrando nisso. O que é o bendito direito espacial? Se o Optimus Prime vem pra Terra, a gente tem nossos direitos. Optimus Prime. Boa. Depende. Se o Megatron vindo, aí tá ferrado. Vai lá. O direito espacial, ele é o direito... A regulamentação do direito fora da Terra. Basicamente é isso. Mas ele vai tratar de assuntos também terrestres, terrenos. Então, por exemplo, o direito espacial ele tem o seu início na década de 50 com o envio da Sputnik 1 pela União Soviética para o espaço. O envio da Sputnik 1 ele foi muito problemático e o direito ele não sabia lidar com isso. Porque a Sputnik era uma esfera de metal que circulava a Terra fazendo um bip, bip, bip. Só isso. Eu tenho até o bip, ó. Era esse bip, idêntico. E qual que é o problema disso aí? Porque toda vez que a Sputnik girava em torno da Terra, ela estava orbitando, ela estava passando em cima dos países. E aí tem algo no direito chamado jurisdição. A grosso modo, para todo mundo entender, a jurisdição é onde você manda.
Então, dentro desse estúdio, vocês, mano, ninguém entra aqui sem autorização. Sim. Ninguém entra. Isso é jurisdição. A jurisdição de vocês é aqui. A jurisdição do magistrado aqui de Ibaiti Ibaiti, Japira, Conselheiro Mairim. É a jurisdição dele. Aqui, ele que manda. E quando tinha uma esfera de metal passando por cima dos países aí, daí? Porque aqui eu que mando. E tá passando um trambolho em cima, fazendo um bip. E aí começaram a questionar sobre isso. E aí a ONU cria a UNOSA, que é o departamento da ONU especializado no direito espacial, para começar a regular essas questões. E aí começam a surgir Tratado do Espaço, Tratado da Lua, Tratado de Utilização de Objeto Nuclear no Espaço. Então nós temos tratados para tudo. Caramba. E, primeiro de tudo, é determinar onde começa o espaço. Porque começou isso e aí todo mundo, onde é o espaço? Porque para eu saber que algo está passando sobre o meu território, eu preciso determinar até onde é o meu território. Porque eu verifico aqui o limite do município. Eu sei até onde vai meu território. Vocês sabem até onde vai Ibaiti. Agora ir pra cima. Ir pra cima. Atmosfera seria o limite? Estratosfera. Não sei, te pergunto. É a atmosfera? Você acha que é a atmosfera? Eu acho. Você? A atmosfera seria o conjunto de todas as cadeias, né? Que são a estratosfera, exosfera, mesosfera. Acho que seria a atmosfera mesmo. Ou até a órbita. Eu colocaria mais é que daí também estaria na atmosfera, né? Pega o nível do mar, 100 km para cima. A partir daí é espaço. Então, o limite é 100 km. Você manda na sua jurisdição 100 km. Aí, pessoal, uma curiosidade. Qual que é o limite para cima que o país manda? 100 km. Passou de 100 km é um espaço livre. Não vale subir É no igual, pico é igual ao agudo. oceano. Quando você tem a parte oceânica, que é de posse do domínio do litorânea, né, do país, e tem a parte que é global, que Exatamente. existe uma liberdade. Isso, que é o oceano, as águas internacionais, né? Aham. Ali. Então, 100 km para cima. Só que não é pacífico. Salvo engano, a Colômbia não aceita esses 100 km. A Colômbia acha que é 80. Tá bom. Então, ela não considera 100. Os Estados Unidos, ele fica numa faixa. Tem gente dos Estados Unidos que acha que é Por que 90. o interesse dessa camada, dessa pequena camada? Por que ele vem a discutir tanto interesse nessa pequena camada? Da parte da Colômbia? É. Por causa de uma questão de interesse comercial? Boa questão. É porque eles entendem... Provavelmente pode ser. Eles entendem, por exemplo, que os países, eles deveriam, alguns doutrinadores, que o país que deveria determinar essa atitude. Mas como nós estamos falando de um direito internacional, então acho que não cabe aos países determinarem individualmente onde isso. Os satélites atuam com que atitude? Nós temos satélites atuando a 600 quilômetros, a 1 milhão de quilômetros, satélites além da Lua. Vai depender muito do objetivo desse satélite. Esses satélites da Sputnik, por exemplo, Eles estão acima aí, provavelmente acho que é 600 quilômetros. Esse que a gente está vendo em cadeia, eles passando de vez em quando, né? Isso, que Até traz teve problemão. Então, até teve um problema, um questionamento da China, falando que vai derrubar esses satélites. A gente tem um problema disso aí, porque... Aí agora vamos entrar nos assuntos diferentes de direito, então. Aqueles bem loucos, que é o seguinte... Eu tô mexendo no celular aqui, mas tô pesquisando sobre tive uma curiosidade que eu tô pesquisando aqui Fica sobre. tranquilo. Tá bom? Até um tempo atrás, e a Vedan, a Patrícia Vedan, queria fazer um trabalho sobre isso, não sei se ela fez, que era o direito de ver estrelas. Tinha um projeto de lei, eu não sei se era do Cristóvão Buarque, não me lembro, de introduzir na Constituição o direito de ver estrelas. Uau! Não sabia Você que... tem o direito de ver estrelas. Não sabia disso, desse requisito, dessa necessidade disso. E o direito espacial, ele tem uma parte que regula o direito ambiental no espaço. A gente sabe... Porque, por exemplo, os satélites que eles estão orbitando, uma hora ou outra eles vão parar de funcionar. A Estação Espacial Internacional que está rodando aí, em cima da nossa cabeça, a 400 km de altura, ela vai cair. Uma hora ela vai cair. Ela não vai ficar eternamente lá. E os satélites acontece a mesma coisa. Só que alguns satélites eles entram e outros satélites eles ficam aí orbitando. E aí vai gerar o quê? A poluição do espaço, porque isso vai deixar muito satélite ali. Então fica milhares de satélites ali e isso acaba atrapalhando. Muitos astrônomos estão reclamando da questão da Sputnik, desses satélites da SpaceX, que é o Starlink. Starlink. Os Starlink, que eles estão atrapalhando o trabalho dos astrônomos. Por já ter muito satélite ali. Mas o espaço é tão imenso, será que tem tanto satélite assim? É porque você tem muito satélite ali. Tem muito. Para cada lançamento, por exemplo, da SpaceX,
eles colocam centenas de satélites no Porque no espaço. pensa bem, Natan, tipo assim, você vê um mar daqui pra você atravessar daqui pra Europa, é um mundo de coisa. Agora você imagina todo aquele espaço vago que tem acima da atmosfera e ainda mais as camadas que você tem de distanciamento entre um e outro. Porque igual avião, né? Cada um voa numa altitude pra não ter... Conflito, Isso. né? Conflito. Eu pesquisei aqui, né? Até qual que é a camada que dá 100 km. Mas eu pesquisando aqui a mesosfera dá em torno de 80 km até o nível do mar. Então, na mesosfera é onde acontecem as estrelas cadentes, correto? Ou meteoritos. Na verdade, ó, ele é onde acontece aqui, ó. É na camada da atmosfera. Na camada da atmosfera conhecida como mesosfera que ocorre a combustão de meteoritos. Então, tipo, 80 km. É longe pra caramba. Isso. E aí você trouxe uma informação importante pro público. Combustão de meteoritos. Porque meteoro, muita gente fala, o meteoro tá caindo. Não, meteoro é o brilho. O brilho é o meteoro. O que queima é o meteorito. Então, acima dos 100 km tem essa regulamentação. E o que a gente vê é o espaço profundo. A gente vê o espaço profundo. Mas próximo da Terra tem muito satélite. E aí isso acaba atrapalhando o quê? Acaba atrapalhando a observação próxima. Uhum. Então, esse lixo precisa ser recolhido. Inclusive, tem muitos... A NASA vem trabalhando nisso, acho que a própria SpaceX está trabalhando também, para coletar esse lixo. Então, se as próprias agências estão verificando que precisam recolher esse lixo, é porque algum problema ele causa. E aí entra a questão do direito espacial, que vai tentar regulamentar isso. Porque o direito espacial ele tem um pouco de direito penal, ele tem um pouco de direito contratual, ele tem um pouco de direito ambiental. Então, por exemplo, vamos supor o seguinte: responsabilidade de acidentes espaciais. De quem que é a culpa? Se acontecer abaixo da linha de Kármán, que é essa linha de 100 km, a responsabilidade é objetiva. Responde sem ter culpa. Então, o acidente aconteceu abaixo, a empresa responde sem ter culpa. Se o acidente aconteceu acima, ela só vai responder se ela tiver culpa. Só se ela tiver culpa. Então a gente consegue observar... Quer dizer que se explodir uma aeronave lá em cima, acima dos 100 km, por algum erro, alguma situação, não existe crime em cima disso? A princípio não, só vai responder se tiver culpa. Ela só responde se tiver culpa. Uhum. Então, vamos supor, por exemplo, que a gente teve, e era para ter ontem, o lançamento da Artemis 1, que é o lançamento da NASA que visa levar a primeira mulher para a Lua. O lançamento ele foi cancelado por problemas nos motores e ele deve acontecer talvez, acho que entre dia 1º e dia 2 de setembro. Está previsto 4 meses de viagem, né? Inclusive, para lá. Isso. 4 meses. E o que acontece? Vamos supor que eles lançassem esse foguete ontem. E como ele estava com um problema no motor, correria muito risco dele explodir ali. Ou abaixo dos 100. Se acontecesse ali, a NASA, ou seja, o governo dos Estados Unidos, responderia sem nó. Tivesse culpa ou não. Inclusive, tem alguns acordos que fazem que aquelas pessoas que trabalham em torno do foguete, se acontecer algum problema elas morrerem, elas não têm direito a entrar com uma ação. Elas recebem um seguro, mas elas não podem... Ela tem ciência do risco. Ela tem ciência do risco. Então, se explodisse ali e causasse algum dano, vamos supor que esse foguete subisse, explodisse e parte dele caísse numa residência ou coisa do tipo. Responde sem nó. No caso, eu vi acho que uma reportagem que aconteceu isso aqui no Brasil, que um pedaço de um satélite acho, da SpaceX caiu numa casa de uma senhora em Minas Gerais, não lembro. Acho que teve um no Paraná também, um pedaço que caiu numa fazenda aí no Paraná, salvo engano. Isso, e daí no caso tá bem acima dos 100 metros, então, tipo, que seria a termosfera, né, no caso, que daí seriam a partir de, tipo, 600... Pode ser lixo Espacial, O lixo né? espacial também. O lixo espacial também. Só que aí agora nós entramos numa questão. Você concorda que, vamos supor que o lixo espacial, o satélite, ele ficou inoperante acima dos 100 km. Ou seja, responsabilidade de ninguém. Só que vocês concordam que se ele entrar e ele causar um dano, ele vai causar o dano abaixo dos 100? Sim, com certeza. Agora tem... Ele tem responde. culpa. Então, ele vai responder. Então, tem que torcer pra cair num lugar que não dê problema. Por isso que nós temos aqui na Terra, não vou me lembrar agora a localização exata, mas é o ponto mais distante no oceano. E acho que ele fica a 2.000 km. Naquele ponto, a faixa de terra mais próxima fica a 2.000 km. Esse lugar é chamado de cemitério
de foguetes, cemitérios de satélites. Tudo que está inoperante no espaço é jogado ali. A Estação Espacial Internacional vai ser jogada ali também, justamente para evitar esse tipo de problema. Só que daí a gente entra na questão do direito ambiental, porque se esse lixo cai ali, você tem vida marinha, por exemplo. E às vezes, nós temos um tratado internacional que regula isso, que fala da questão da utilização de material radioativo no espaço. Tem um tratado que menciona, por exemplo, que você não pode poluir o espaço. Só que essas sondas que elas estão inoperantes, vamos citar, por exemplo, o caso aí do satélite mais famoso hoje, o James Webb, que está aí para frente da Lua, ponto de L2, que está fazendo um bom trabalho lá, descobrindo galáxias e tudo mais. Na hora que ele parar de funcionar, não vão trazer ele de volta porque ele acabou o combustível. Ele vai ter que duas opções. Ou ele fica lá, ou ele vai ser jogado em algum lugar. A gente tem um exemplo, por exemplo, da sonda Cassini, que estava estudando Saturno. A sonda Cassini, quando ela ficou inoperante, o que eles fizeram? Jogaram ela dentro de Saturno. Agora a pergunta é, será que não teve poluição de Saturno? Porque é um objeto estranho que está entrando lá. E além disso, os combustíveis que essas sondas usam são combustíveis nucleares. Usam plutônio, por exemplo, para fazer isso. Então, até que ponto esse tratado ele deixou de ser cumprido? Porque se você jogou a Cassini ali, teve um impacto. Teve um material estranho ali, né? E além disso, tem as questões, por exemplo, que o direito espacial vai regular a questão da supremacia. Nenhum país pode se declarar dono de nenhum planeta, de nenhum cometa, nem de nenhum satélite. Satélite natural, no caso. Satélite natural. Não tem como a gente fazer uma venda de uma fazenda na Lua, esse tipo de coisa assim, não? Imobiliário vai vender um sitinho, um sitinho lá. Falando de Lua, entre todos os assuntos, eu tô super entusiasmado para saber a consequência do que vai ser a filmagem de pessoas caminhando na Lua, para fazer essas comparações com o que já teve no passado. Porque me deixa frustrado e me deixa curioso e com uma pulga atrás da orelha. Se não me engano foi em 52 que eles fizeram o primeiro voo, primeiro único, né? Acho que o voo tripulado na Lua, né? Foi em 69. A ida do homem para a Lua foi em 69. 69, né? Eu confundi os anos. Em 69. Aí, porque assim, 69, olha qual que era a tecnologia que existia em 69. Então tá, o homem foi para a Lua. Tem todos aqueles vídeos que, né, grande maioria das pessoas concorda e tudo mais. Mas aí eu fiquei me questionando, todo esse tempo, não foi. Ah, porque tem custo alto. É esquisito. Nós estamos em 2022. Foi mesmo? Tipo, então agora vamos ver com as imagens atuais, comparar com o do passado. Entendi. Vamos levar a Sony 7C lá pra Lua. Ver se existe aquele ventinho que balança a bandeira. Vamos ver aquelas coisas todas lá. Isso aí é algo que acontece muito, né? O pessoal fala, por que não voltou? Mas é porque não voltou porque não tinha mais interesse. Você não precisava ir pra Lua mais. Você não precisava A Lua mais. tá o quê? Quantos quilômetros daqui? Tá... mais de 300 milhões de quilômetros aí. Milhões? Ela não tá tão perto, não. Tá longinho, né? Mas é o seguinte, vai em 3 dias e volta, faz um bate-volta lá, tá tranquilo. Entendi. Mas a gente teve a Apollo 11, Apollo 12. Apollo 11 foi que... A Apollo 11 é que foi, a mais famosa delas, foi a que foi. A Apollo 12 também foi. A Apollo 13 chegou na Lua, mas não puderam descer. A Apollo 13 teve problemas, estourou, acho que alguma coisa de oxigênio lá. Eles tiveram que circundar a Lua e depois voltar. Inclusive tem um filme bem famoso, Apollo 13, do Tom Hanks, salvo engano. E depois voltaram, né? Com a 14, 15, 16 e 17. Mas é que depois você não tinha mais interesse de precisar ir. Porque você precisava, os Estados Unidos precisava ir para ganhar a corrida espacial, né? Sim, porque a Guerra Fria, né? A União Soviética ela estava muito na frente, né? Porque a União Soviética começou a utilizar os foguetes balísticos, né? Para começar a fazer essas questões. Aí depois a União Soviética coloca o primeiro homem em órbita. Tem os acidentes que acontecem, né? Qual o Apollo que deu o acidente? A Apollo 13 teve um acidente. E depois as Apolos anteriores também tiveram. A gente tem, por exemplo... Porque a Apollo... Teve uma que explodiu, né? Teve uma que... Que não saiu da... A gente está falando do programa do ônibus espacial. A gente teve o Columbia e o Challenger que explodiram, né? Um explodiu indo e outro explodiu voltando, né? O que explodiu voltando, ele foi mais preocupante por conta do seguinte. Porque você sabia que ele ia explodir. Esse era o problema.
Eu não sabia disso, não. Você sabia que Eles sabiam que ia morrer na volta? Sabiam que ia morrer. Por conta do seguinte, quando o ônibus espacial ele foi lançado, quando esse ônibus espacial ele foi enviado para o espaço, momentos antes dele sair, soltou uma placa. Uma placa talvez do tamanho do celular aqui. Essa. E era uma placa isolante térmica. E que ficava ali embaixo do ônibus espacial. O que acontece? O ônibus espacial ele era uma nave e um avião ao mesmo tempo. Então, ele descia como um foguete, mas quando ele chegava numa altura, ele planava que nem um avião. Então, ele tinha que descer de barriga. E na reentrada tem um atrito. E esse atrito ele vai queimar. Por isso que a gente vê o meteoro. Então, na hora que vai queimar, você precisa estar bem protegido a barriga do avião que está entrando. Quando falta aquela placa, o que acontece com esse calor? Ele entra. E é um calor extremamente alto. E na hora que esse calor entra, ele pode explodir. Foi o que aconteceu. Então, quando eles chegam na estação espacial, 7 astronautas, eles perguntaram o que tinha acontecido. A NASA ficou assim, falo, não falo, tal. Pediram para fazer uma inspeção no ônibus. Parece que chegaram até virar o ônibus de barriga para cima, para quem tivesse na estação espacial pudesse ver embaixo do ônibus espacial para verificar o tamanho do dano. Só que você não tinha um outro ônibus espacial para fazer o resgate. Não tinha o que fazer ali. Então coloca os 7 de volta para entrar e seja o que Deus quiser. Vamos torcer para que não dê nada. E foi feito quase que despedida, né? Esses astronautas, antes de retornar, eles pediram música, né? A NASA tocou uma música para cada um dos astronautas. E aí, quando esse ônibus espacial ele entra, ele explode por conta do calor que foi ocasionado pela falta dessa placa, né? Depois reconstruíram tudo e aí foi que levou ao fim do programa do ônibus espacial, que era um programa extremamente caro, porém pouco seguro. O Elon Musk tá começando, acho que, especular sobre isso aí de novo, né? Passeios aí pela... Sim, ele tá começando, ele já presta serviço para a NASA, né? Ele, com os programas dele, ele já levou astronautas para a estação espacial, porque os Estados Unidos ele estava preso com a Rússia, né? Então, depois do programa do ônibus espacial, os Estados Unidos meio que parou de fazer as coisas. E aí começou a ir para a estação internacional com a Rússia. Então, a Rússia, a Roscosmos, que é a agência espacial russa, começou a ceder o Soyuz, que é o foguete soviético, para levar. Então, um astronauta que vai para a estação espacial vai no Soyuz, carga, vai no Soyuz, tudo vai no Soyuz. E a Rússia anunciou que sai da estação espacial, vai sair, e vai criar a própria estação. Então, os Estados Unidos ele precisava se coçar para ter um jeito de voltar para lá. E aí o Elon Musk resolveu unir o útil ao agradável, já que ele tem a tecnologia, ele sabe, já foi certificado pela NASA, já levou para lá astronautas, já levou carga, então ele vai começar a fazer isso, né? E entrando também na questão do turismo espacial, né? Ele, o Jeff Bezos da Amazon, né? Também com o programa dele. Então a gente vê essa questão. A SpaceX não tem correlação com a NASA. Não, é uma empresa que presta serviços para a NASA. Ah, entendi. Em questão assim de valores, porque a NASA é do governo dos Estados Unidos, Isso. Né? E a SpaceX é uma empresa privada. Uma empresa privada. Isso. Em questão de valores, porque daí também não tem como precificar, né? A NASA, vamos dizer Na assim. verdade, eles têm um acordo por lançamento, né? E aí a gente volta ao direito espacial que vai regular essas questões. Né? Então eles fazem um acordo, como se fosse um contrato mesmo de prestação de serviço, onde a NASA paga um valor para a SpaceX fazer o lançamento, e aí tem os valores de seguro e tudo mais envolvidos, né? E também tem os lançamentos que a SpaceX faz para o exército, né? Então tem lançamentos militares. Né? Isso que eu ia comentar também com você. Essas sondas, essas naves espaciais, ou como que seria o correto falar? Naves espaciais? Ou transporte Depende. intergaláctico? Tô brincando. Depende do que você está falando. Então vamos lá. Foguete é o que lança, tá? E aí você pode chamar de nave, a gente vai ter nave, vamos ter cápsulas, e aí a gente entra no grupo de satélites, temos as sondas, e as sondas elas se dividem em alguns grupos. Então nós temos as sondas Lander. O que o Lander vai fazer? Ele vai chegar no planeta, ou vai chegar no satélite, e ele vai ficar ali. Ele cai e fica.
e vai fazer o estudo ali. E depois volta. Depende. Tem alguns que ficam lá. Outros não voltam. A gente teve um caso que acho que foi... Eu não lembro se foi a JAXA, que é a agência espacial japonesa, ou se foi uma dessas agências aí, que foi acho que num cometa, alguma coisa do tipo. Ela bateu, pegou um pedaço dele e tá voltando. Né? Vai trazer esse pedaço pra gente estudar. Mas o Lander, ele bate e fica. Aí a gente tem a sonda Rover, que ela vai fazer o trabalho de caminhar. Então, ela cai no lugar e ela vai andar. E a gente tem o Opportunity, o Curiosity, tem várias que estão em Marte fazendo esse trabalho de andar. E aí, nós temos as sondas que são estações, que elas têm dentro dela um laboratório. Então, ela faz a coleta, ela mesma faz a verificação dessa coleta, faz temperatura, e agora a gente está indo para um outro nível, que são dos helicópteros, que não vou me lembrar agora o nome, mas a gente tem um helicóptero em Marte, bem pequenininho, que a NASA mandou, e ele fica fazendo alguns voos bem curtinhos, 5 metros, 6 metros, para fotografar do jeito melhor, e a NASA já disse que vai mandar outros helicópteros para lá. Até, como diz, Marte é tão longe que até, assim, é difícil de acreditar, né, que eles chegaram lá, né? Sim. Porque só o arquivo de fotos, eu não sei quanto tempo demora para eles conseguirem mandar um arquivo de lá para cá, sabe assim? É muito tempo. Então, tipo, mesmo mais que o equipamento esteja lá, para mandar um arquivo por meios digitais, uma foto demora muito tempo, né? Demora muito tempo. Como que funciona esse link entre Terra e esses, vamos dizer, esses voos? Meio de comunicação, você fala, qual que é o meio de comunicação? A frequência, seria o quê? O Wi-Fi, acho que não sei. Seria a VHF, OHF, a rádio, o que seria? Os meios de comunicação no espaço. Normalmente rádio que é o melhor. A gente tem, por exemplo, a Voyager 1, que é o objeto humano, ou objeto terrestre, mais distante no universo. Presume-se que se ela não deixou o sistema solar, ela está próximo de deixar. Ela foi lançada, salvo engano, na década de 70, alguma coisa assim. E ela é muito interessante, porque as sondas Voyager, elas têm um disco de ouro. E esse disco de ouro, ele tem informações sobre a Terra. Já ouvi falar então sobre ele tem isso. informações, então tem fotos da Terra, tem frases, né? Então, por exemplo, tem o cumprimento de várias línguas, né? Então a gente tem cumprimento em inglês. Isso foi mandado com o intuito de alcançar alguém ou de ter algum tipo de frequência? Para alcançar alguém. Tá. Elas foram mandadas, fizeram alguns estudos, né, nos planetas externos do Sistema Solar, né? Netuno, Urano, fizeram um estudo ali. E os discos foram colocados para o seguinte: vai sonda, se alguém te achar, vão saber que a gente existe. Porque o Carl Sagan, ele tem uma série muito conhecida, Cosmos, né? A primeira lá da década de 70, alguma coisa assim. Depois a gente tem com o DeGrasse Tyson agora. E ele dizia que se assustava muito. Tinha uma coisa que ele se assustava, que era o seguinte: ele não sabia se ele ficava com mais medo de saber que ele estava sozinho no universo, ou se ele tinha medo de saber que tem outras pessoas que nem nós no universo. Então ele não sabia distinguir o que ele tinha mais medo. E você? Qual você tem mais medo? Boa pergunta. Eu também me paro para pensar nisso. Posso ser bem sincero? Eu acho que eu teria mais medo de saber que nós temos mais pessoas no universo. Eu acho que o meu medo maior talvez seja isso, de saber que tem mais pessoas. Eu também. Porque é algo assim que não passa muito pela nossa cabeça. Não. Né? É algo que não passa. Estão nessa busca, né, de encontrar vida e tudo mais. A própria questão de encontrar vida fora da Terra, o pessoal precisa entender um pouco. Às vezes quando eu falo, vou encontrar vida. Mas vou encontrar outra pessoa, não. Não, é planta. Pode ser qualquer coisa. Até essas questões, né, de querer viver em Marte, por exemplo, construir uma cidade em Marte, não tem sentido isso aí, né, cara? Não tem, mas o Elon Musk diz que tem, né? Por isso que, inclusive, a missão Artemis, ela vai servir justamente para isso. A missão Artemis dos Estados Unidos não é simplesmente levar a primeira mulher para a Lua. Tem algo muito maior, que é o seguinte, que é você tentar levar pessoas para Marte através da Lua. Construir o projeto... Uma base na Lua para poder ali. aproveitar o caminho, né? Aproveitar o caminho. Caminho esse que aí, voltando pro Brasil, nós temos o melhor lugar para se lançar foguete no mundo é aqui no Brasil. O Brasil não explora isso. Base de Alcântara. Barra de Alcântara. Lá em Natal. Por que lá é melhor que outros lugares? Porque ele fica próximo da linha do Equador. Então, se você faz um lançamento na linha do Equador, tudo favorece. Tudo favorece. Você tem Tá no eixo. Tá no melhor ponto do eixo. No melhor ponto. E ali, já foi comprovado por cálculos que você tem uma eficiência melhor
e você consegue utilizar de 20% a 30% menos combustível. Tá, e o que eu vou fazer com menos 20%, 30% de combustível? Duas coisas. Você pode economizar dinheiro. Levar suprimento e energia. Levar suprimento de energia a mais. Então, é muito bom o lugar ali. Ou 20, 30% a mais de 100 combustível. gramas pra eles, pra um projeto espacial, deve custar muito caro, né? Custa caro, né? Os lançamentos, eles são muito caros, né? E a gente batalha pau a pau com a Guiana, com a base de Kourou, na Guiana Francesa, que fica também na linha do Equador, só que ela pertence à agência francesa, né? A agência europeia, na verdade, mas a França que faz os lançamentos dali. Então, tem uma base aí, o Brasil tem um acordo de salvaguarda tecnológica com os Estados Unidos, né, que para tentar utilizar a base. Acho que a Verde já tem, não sei se ela já fez lançamento, mas ela tem alguns acordos para fazer o lançamento ali. E quem vai cuidar dessa parte é o direito espacial. E agora, a gente, 1h30 já de podcast, nem parece que foi tudo isso, mas pode levar equipamentos balísticos? Porque você comentou, acho que eu comentei sobre isso, só que a gente foi para outro assunto. Vamos pensar, a SpaceX pode levar armamentos? Vamos pensar assim, rapaz, tem vida. E agora? E agora? Não, até pra fins guerrilheiros mesmo, pra fim de guerra mesmo. Sim. Os caras levam um tipo de satélite com um míssil lá em cima e roda o mundo. Tratado Internacional da ONU diz o seguinte: o espaço não pode ser utilizado para fins bélicos e militares. Então, a princípio, tá vedado qualquer tipo disso. Tá? Não pode. É que nem o espaço ele é tratado muito que nem a Antártida. O Tratado da Antártida, né? A Antártida é de quem? É de todo mundo. Uhum. É de todo mundo. E lá você não pode fazer, por exemplo, o uso militar ali. A mesma coisa do espaço. Então, mas a SpaceX lança aí satélite militar, por exemplo. Tudo bem. Desde que eles não tenham finalidades ilícitas. É necessário ter essa questão. Então é claro que, mas aí a gente entra naquela questão. Os tratados nossos internacionais de espaço, eles são da década de 60, 70. Por quê? Porque foi quando começou. Então, para não virar bagunça lá, você tinha que regular rápido. Sim. Então agora, se, por exemplo, encontrar vida, os tratados vão ter que ser revistos. Os tratados eles já estão começando a ser revistos justamente com a entrada da iniciativa privada. Porque nunca se pensou de ir para o espaço. Então, naquela época também não ia pensar que ia ter uma empresa que ia entrar no ramo. Então, os tratados eles vão precisar ser atualizados novamente para essas questões. Mas para finalidade bélica, por exemplo, não pode ser utilizado. Existe uma correlação pública sobre a viabilidade econômica de exploração comercial do espaço? Quais são os objetivos econômicos dessas empresas? O porquê por que explorar o espaço? Essa pergunta ela é muito, muito interessante porque houve um debate público, porque o James Webb, ele custou, salvo engano, quase 10 bilhões de dólares. Vamos calcular isso. Eu não consigo imaginar quanto que é 10 bilhões de dólares, é muito dinheiro. 10 bilhões de dólares, hoje dá 55 bilhões de reais. Mais ou menos. Muita grana. Muita grana. Eu não sei nem o que começa a fazer com todo esse dinheiro. E aí, a gente Você daria um pouquinho pra Rio Podcast. Ia patrocinar Rio Podcast. Tá bom. Bom? Daí eu patrocinava. Não, fechou. Emirados Árabes, por exemplo, acho que no ano passado lançou também uma sonda. E aí perguntaram pro pessoal do Emirados Árabes por quê. Mas por que vocês estão gastando dinheiro com isso? Porque a gente precisa investir em educação. Se eu lanço um satélite agora, as pessoas vão ver, as crianças vão ver, crianças vão querer entrar na escola para ser engenheiro, para trabalhar aqui. Uhum. Então, o valor é muito... Porque, por exemplo, por que eu queria ser astronauta? Porque eu era fascinado por questão de espaço. E depois, na faculdade, por exemplo, eu fui para dentro do direito espacial. A questão que o afegão médio aqui quer saber é assim, o valor deste investimento na realidade humana aqui na Terra. Agora a gente entra aí, por conta do seguinte. Primeiro, se eu lanço o satélite que nem o Emirados Árabes fez, primeiro que ele vai instigar essas crianças a quererem saber mais. Eu vou começar educação. Por aí só por aí eu já tenho um ganho. Porque eu lembro que o colega Mahfoud veio aqui. Ganho de conhecimento ou ganho econômico de... Mas o ganho de conhecimento, ele vai gerar ganho econômico. Ele vai gerar, consequentemente, ele vai gerar. Porque daí eu vou ter
Mais Vou mão de ter mais profissionais, vou ter interessantes. mão de obra. Para as empresas privadas é interessante elas fazerem os lançamentos, porque elas vão ter lucro, é claro, porque, por exemplo, para a NASA é muito melhor ela alugar do que ela fazer o próprio foguete dela. Porque ela já vai pegar o foguete pronto, o foguete operante. Ela não vai precisar fazer aqueles milhões de testes. O Elon Musk está explodindo o foguete toda semana, porque ele está tentando consertar lá o Starship, salvo engano. Então a NASA teria esse problema. Quantos anos a NASA não ia ter que ficar planejando com seus engenheiros os foguetes, explodindo o foguete, no tentativa e erro, ia gastar muito. É melhor ela alugar um que já está pronto. Sim. Então, para o Estado, isso é econômico. Ela pegar um foguete pronto. Para o Estado é econômico. A exploração, e por que a exploração, por exemplo, pode ser? A gente tem uma conversa muito grande aí, inclusive tem artigos sobre isso, sobre a questão da mineração. Mineração espacial. Sim. A gente tem cometas, rochas, que estão lotadas de ouro, diamante. Eu ouvi falar sobre isso. Daria pra trazer Em um dos planetas, não me lembro agora, é um dos externos. Externos, chove- quando você fala, é... Os externos, eles são de Júpiter para frente. Ah, tá. Chove diamante. Então, existe já algumas empresas privadas pensando nessa possibilidade de começar a minerar. Eu vou minerar ali. Né? Extrair um diamante, vou extrair um ouro, vou extrair algum tipo de material ali para isso. Então, a finalidade de exploração existe. Então, você vai ter as empresas querendo ganhar com as partes de mineração, com a parte de turismo. Teve um chinês, salvo engano, que pagou aí para ir daqui a um tempo para a Lua. Ele e mais uns convidados vão dar uma volta na Lua e depois vão voltar. Turismo. Esse eu vejo um potencial. Então, o turismo tem muito. Se você... vou até jogar nosso merchan aqui. Se você quiser a sua gravação da Lua, a gente pode ir. Convida aqui a gente aqui do estúdio. Tô brincando. Eu até pensei num negócio. O merchan que eu tô... Se te chamarem pra ir pra Lua, você vai, Nathan? Hã? Você vai? Rapaz do céu. Eu acho que eu vou. Ah, meu, porque é complicado, hein? Sim. Não, eu gravo um videozinho. Pode ficar tranquilo, mas que eu gravo um videozinho. grava Caso eu despedida. morrer... Isso. Gente, muito obrigado até aqui. Os Studios Real eu vou deixar aqui com Mas o você Sérgio. vai mesmo que der ruim? Hã? Mesmo se der ruim, você vai? Esse negócio de... vou morrer feliz. Meu, eu tenho filho pra criar. Eu não vou querer ir pra Lua, não. Eu vou ficar aqui em casa. Não, eu penso sozinho, né? Se eu for, tipo assim, não tem, tipo, agora. Aí vai. Sim, mas pensa bem, você tá... Aquele levantando você pra cima assim, você fala, meu Deus, tá mas pegando ir pra fogo, Lua, aquela na verdade, rajada pra ir de pra fogo. Lua é todo um preparo, né, cara? Não, é um preparo, né? É um Físico, força G do Não, é caramba. descomunal, é né? descomunal. E você desmaia, né? No lançamento, né? Sim, tipo, tem gente que desmaia ali. A força G é extremamente alta, né? Muito, muito forte. Mas tem isso. E a questão, por exemplo, do direito espacial também é a questão do monopólio, né? Já que ninguém pode, por exemplo... ninguém pode ser dono da Lua. Mas aí o pessoal fala, tá, beleza, mas por que ninguém pode ser dono de Marte? Os Estados Unidos é o único país que consegue pousar em Marte. É o único que consegue. Ele tem um monopólio de Marte? A princípio ele tem. Quantos anos de viagem daqui em Marte? Depende. Por conta do seguinte, você precisa... Os planetas, eles se alinham. Então você precisa lançar no momento certo que a Terra e Marte eles estejam alinhados na menor distância possível. Nessas condições, 6 meses. Nessa condição. Fora dessas condições, são 3 anos. Por isso que a gente só manda foguete ou sonda, alguma coisa para Marte, de 2 em 2 anos. Que é quando acontece isso. E normalmente é no meio do ano que acontece. Então, o ano que vem, não vamos ver ninguém levando nada para Marte. Porque esse alinhamento não vai ter. Então, normalmente a cada 2 anos, para ter 6 meses, para garantir eficiência de combustível e tudo mais, né, para ser algo viável, né? E aí entra essa questão, só os Estados Unidos conseguir pousar lá. O pessoal precisa entender a questão do seguinte, o fato de só ele conseguir pousar não significa que ele é dono. Né? A tecnologia ela está aberta para todo mundo, qualquer país pode ir. Mas aí tem país que vai querer investir em outras coisas e não querer fazer viagem. Israel, por exemplo, tentou no começo do ano, acho que foi no começo desse ano, e colocar uma sonda na Lua. O que aconteceu? Antes de chegar, ela se espatifou no chão. Chegaram, mas não chegaram com equipamento operante. Né? Então, você precisa dominar também essa tecnologia. E o direito espacial, ele regula nos tratados de que a exploração espacial está aberta para todo mundo, desde que ela corra de modo lícito. Né? Os outros países... Tem algum planeta que tem gravidade?
Todos os planetas têm gravidade. Tem? Sim. Só que o só satélite Lua não, né? Só Lua que não tem gravidade, né? Só que é Ela tem uma reduzido. gravidade bem baixa. Só que é reduzido, né? Acho A que Terra de aqui. 1, alguma coisa a gravidade. A gravidade da Terra é 10, perdão. 10 alguma coisa, né? 9 ponto alguma coisa. Isso, arredondando. Né? E aí a Lua tem 1 ponto alguma coisa. Marte de cabeça não vou me lembrar agora. Mas a gravidade é, Ok, é um Google. pouquinho... Ok, Google. Ok, Mas ela Google. é menor que aqui, né? E aí... Mas todos os planetas, eles possuem a sua gravidade, né? Alguns possuem mais, outros possuem menos, né? Os planetas externos, eles possuem uma gravidade maior, né? E é importante que os planetas externos, eles tenham uma gravidade maior porque eles servem de escudo para nós. Né? Eles servem de escudo para nós. Ah, sim. Porque daí atrai mais objeto. As rochas gigantes do espaço, elas têm a tendência de... porque tudo tem gravidade, né? Agora vamos sair do direito e vamos para a física. Tudo tem gravidade. Então, por exemplo, Newton, quando traçou as leis da dinâmica e tudo mais, inclusive da gravitação, ele mencionou que tudo que tem massa tem atração. Então, 2 corpos que têm massa têm atração. Então, tem atração entre vocês dois, tem atração entre nós aqui. Aí. Tem atração Aquela entre nós, atração, Sérgio? né? Tem? Uau! Aquela atração. Sérgio chorou aqui porque eu fui viajar, ele tava chorando até agora. Olha, chegou aí, aqui e me deu um atração abraço, funcionando. assim, atração. Ele te ama. Ó, pessoal, eu tô pesquisando aqui, é muito informativo aqui esse podcast. O Sol, gente, ó, aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado. 273. Sim. Então, tipo, é pra caramba. Mercúrio é 3,78 metros por segundo ao quadrado. Vênus 8,6. Terra 9,8, que é redondo pra 10 nos exercícios de física. E Sol, Marte 3,72. O Sol vai engolir a gente daqui a alguns milhões de anos. Essa é Só temos certeza de uma coisa, nós vamos morrer, cara, um dia. certeza. Vamos aproveitar Se não cada for momento. naturalmente, vai ser com o Sol. Essa é. Jefferson, você quer mandar, cara, que a gente tem muitos assuntos pra gente conversar? Se desse, nós íamos ficar até amanhã cedo aqui. Pô, Com certeza a gente tá esquecendo de falar coisa importante, mas o mais importante é ter você aqui, Pô, obrigado. eternizando esse momento. As portas vão estar sempre abertas pra você. Obrigado. Quer mandar um abraço pra alguém? A gente tá esquecendo de falar de alguma coisa. Pô, não falamos do livro, mas... Nossa! Mas aí... Vai ter parte 2. Episódio pra parte 2. Episódio pra parte 2. Jefferson, Cara, já tá dando 1h40 e 1h40. quase lá vai fumaça. Eu achei que não ia ter assunto hoje, hein? Vim com medo no carro, falando, meu Deus, não vai ter nada hoje. E foi aí quase 2 horas de programa. Cara, vamos falar do outro dia. Vamos, de verdade mesmo. Vem outro dia pra gente falar mais sobre isso. Só... Eu acho que dá até pra fazer o seguinte, Nathan. Trazer o Jefferson, que tem uma dicção muito boa, o cara que sabe conversar, como co-convidado de mais uma pessoa, pra ajudar a gente a entrevistar as pessoas. Isso, a ideia aqui da Rio Podcast vamos pensar assim, a gente convidou você agora. A gente convidou o Mafud. O Gabriel, né? O Gabriel. Aí a gente vai e chama os dois. São co-convidados. Então, a gente pode fazer, juntos na faculdade. a gente pode fazer até um debate. Sim. Um debate, um debate filosófico, político, Sérgio querendo ver o pau jurídico. comer aqui. Então, aí tipo assim, de chegou bola. no final, porrada, ver quem aguenta mais. Ver quem aguenta mais e E é isso. E chora menos. isso aí, chora menos. Quer mandar um abraço pra alguém, um beijo? Bom, eu queria mandar, primeiro, agradecer novamente a oportunidade, o convite. Agradecer a Deus também pela possibilidade de estar aqui. Agradecer o pessoal que me sugeriu, né, pra eu estar aqui também. A experiência foi incrível, incrível, incrível. Agradecer a minha mãe, Andréia, que deu um suporte incrível. De que a gente vim falar do livro aqui, vou contar uma história dela e vocês vão chorar junto comigo. Agora fiquei curioso pra saber. Bom, rapidinho. A minha mãe, ela me incentivou muito pra ser escritor. Né? Vou até puxar a Então, música. quando eu escrevi contei aqui que escrevia desde os 6, 7 anos, a gente passou muita dificuldade lá em São José da Boa Vista, onde eu morava. Né? Família muito humilde, a gente, né, catava reciclado na rua pra vender as coisas ali. Então eu cansava de chegar da escola, almoçava rapidinho, saía eu, meus irmãos, minha mãe e meu padrasto e ia pra rua catar reciclado, papelão, ferro, latinha. E no meio disso aí eu escrevia, pegava o dinheiro ali, ia na papelaria, comprava lá o sulfite, escrevia no sulfite ali os livros, ali a caneta e lápis e vendia pra minha professora de xadrez. Eu sou jogador de xadrez também. Na época... Cara do céu, meus irmãos e meu pai aqui, a gente comprou um tabuleiro lá, a gente brinca um pouquinho. Fui 5 vezes campeão regional de xadrez. Não, então eu não quero jogar mais. Não quero jogar mais. E essa professora de xadrez, ela comprava os livros meus pra incentivar.
E aí teve uma vez que a minha mãe... A gente tinha tinha pouco dinheiro, acho que ela ia comprar feijão, alguma coisa pra casa. Ela deixou de comprar pra comprar um cartão telefônico. E me grudou no braço e pegou uma revistinha da Turma da Mônica. E foi num orelhão perto de um bar, onde a gente morava, e ligou. Falou, olha, viu, eu tenho um filho aqui, 9, 10 anos, quer ser escritor. Tem como publicar um negócio dele? E aí ela conversou, minha mãe desligou. Disse, olha, eles vão te dar uma chance. Vou te dar uma chance. Continua. Eu continuei. E os anos foram passando. A chance com a editora nunca chegou. Mas aquele negócio de mãe. Eles não iam dar uma chance para um piá de 9 anos. Mas a mãe falou, continua. E aí, em 2000, eu entrei na faculdade, publiquei alguns artigos ali em livros e tudo mais. Inclusive, pesquisei com uma Food. E depois eu participei de um livro, de uma coletânea de conto de terror. E, apaixonado pelo espaço, meu primeiro livro solo foi sobre uma criança que queria ser astronauta. Jardim Espacial. Escrevi em 2000. 15 dias escrevi o livro. Em 15 dias. Comecei a escrever ele em junho. Escrevi em 15 dias. Foi para revisão, tudo mais. Mandei pro desenhista. Ele desenhou. E chegou em setembro, o livro estava finalizado. Prontinho. E ali eu peguei dinheiro do bolso. Teve algumas pessoas que ajudaram no patrocínio do livro. Mandei imprimir. Né? Publicação independente. 18 de outubro de 2019, lançamento do livro Jardim Espacial na Câmara de Vereadores de Pialão. Lotou. Uau! Lotou. E a minha mãe tava lá. Minha mãe tava lá. E aí eu retribuí o favor para ela. Teve o lançamento. E aí eu falei, o primeiro livro eu vou dar para minha mãe. Nada mais justo. E quando ela abriu o livro, tinha um cartão telefônico lá dentro. Falei, eu estou te devolvendo o cartão telefônico que a senhora usou comigo. Lá atrás. A chance nunca veio. Mas se não fosse ela ter me incentivado, provavelmente eu tinha parado de escrever. Então, no lançamento do livro, eu devolvi para ela. Falei, tá aqui o seu cartão telefônico de volta. E aí foi choradeira pra tudo que é lado lá, né? Então, tem que mandar um abraço pra minha mãe, porque ela incentivou muito, né? Meu pai, Everaldo, né? Meu padrasto, mas virou pai, tá junto com a gente há 20 anos. Meu avô faleceu ano passado. Meu avô também era um grande incentivador meu. Muito incentivador. Meu companheiro de conversar sobre política, sobre tudo, era meu avô. Veio a falecer. Ele falava pra todo mundo que ele tinha um filho, né? Porque ele sempre viveu com a gente, então tratava como pai e filho, né? Então ele falava, eu tenho um filho advogado, mas eu não tinha passado na OAB ainda, né? Mas acabei, por ironia do destino, fazendo a OAB 3 meses depois que ele faleceu. Na data exata. Quando completou 3 meses, eu fiz a OAB. E acabei passando. Então, são coisas que o destino coloca pra gente que a gente não espera. Então, na onde ele tá, junto com a minha avó, certeza que eles estão lá olhando pra gente. Então, mandar um abraço também pros meus irmãos, Carol, Mirella, Otávio, o Ademir, minha namorada Cristiane também. E para todos os meus amigos aí que incentivaram. E, novamente, agradecer a oportunidade. Foi um bate-papo muito bom. Agradeço. E acho que é isso aí. Cara, eu ia falar, eu sei que eu cortei você de novo, Sérgio. Eu ia falar pra você dar uma frase motivacional aqui pro pessoal, mas acho que... Mas dá pra deixar um recado pro universo. Dá pra deixar? Deixa um recado pro universo, uma coisa inspiradora, uma coisa que te toca, um recado que você gostaria de talvez ter ouvido no passado, ou que você quer deixar pros seus futuros herdeiros. Essa frase, no começo do... Quando eu tava autografando os livros, no lançamento, eu escrevi lá uma frase que era o seguinte: nunca desista dos seus sonhos. Sonhe do tamanho do universo. É isso que as pessoas precisam. Porque ultimamente a gente encontra muitas pessoas que estão ali para derrubar a gente. Tem muita pessoa que não tá nem aí pra gente. Essa é a verdade. Tem muita pessoa que ela levanta da cama e o primeiro pensamento dela é o seguinte: eu vou destruir a vida de alguém hoje. Eu vou destruir de qualquer forma. E muitas pessoas passaram no meu caminho. Com esse pensamento. A próxima vez que a gente vinha aqui, como eu disse, eu fazia parte da Comissão de Igualdade Racial da OAB do Paraná. E coordeno um grupo de pesquisa pela Comissão de Advocacia Iniciante do Paraná, um grupo de pesquisa sobre racismo. E eu sofri alguns racismos,
né? E no livro que vai ser lançado daqui a um tempo, eu falo sobre esses casos. E uma professora me chamou de urubu dentro da sala. Me chamou de urubu e disse assim, olha, você nunca vai ser escritor, não. Nunca vai ser escritor. E me chamou de urubu. Um tempo depois, o filho dela era escritor. Um tempo depois, o filho dela me chamou para fazer a participação no livro dele. Ele não sabia da história. Então, existem pessoas que elas estão ali para derrubar você mesmo. Então, o recado que eu tenho é esse, de não abaixar a cabeça para nada. E sonhe o mais alto que você puder. E nunca desista dos seus sonhos. Porque uma hora você vai conseguir, uma hora você vai acertar. O universo ele é infinito. Os seus sonhos precisam ser infinitos também. E acho que esse é o recado que eu tenho para deixar para todo mundo aí. Show de bola! Fantástico a sua presença. Valeu. Cara, você merece, né? De repente ter o teu programa, fique convidado para o dia que você quiser usar nossos estúdios, o dia que você quiser desenvolver um curso, fazer de repente uma live, ou o seu podcast, ou, que nem eu já falei. Também se você quiser indicar alguém interessante para vir aqui, pra gente fazer um bate-papão jurídico aí, um negócio... Eu falo como curioso e vocês vêm na discussão, na técnica. Não, pode deixar, vai ser um prazer aí vir aí. Gostei demais. E tem alguns nomes aí pra indicar pra vocês já aí. Olha, então, manda lá no WhatsApp pra mim, que daí a gente que eu mando lá e vai marcando assim, não tem problema não. Isso aí. Finalizamos? Finalizamos, galera. Muito obrigado por você ter participado desse episódio aqui junto com a gente. Eu gostaria de fortalecer aqui pra você deixar seu like, comentar aí sugestões para os nossos próximos episódios. E também não esqueça de se inscrever no nosso canal, que aqui a gente tá postando conteúdo pra vocês aí de primeira, assim como esse episódio. Esse episódio aqui vai sair hoje às 7h30, no caso já tá saindo, né? Mas é isso aí, gente. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, obrigado! Tchau, tchau!